Faz parte. Graça e paz, pessoal. Olha lá, valendo. Graça e paz, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o podcast Trajetória Cristã, o podcast da Segunda Igreja Batista em Casa Amarela, não é isso, Carla? Exatamente, e hoje com um convidado super especial. Estamos com um convidado muito especial. Não vamos contar agora não, Carla, vamos fazer um mistériozinho ainda, né? Ele é um cara muito especial, assim, para mim, para a igreja, né? Para a nossa igreja também. Exatamente, É multiuso, multiuso, faz tudo. Participou de todos os ministérios da igreja, só não participou do coral feminino. Foi né? verdade, O resto verdade, ele tá verdade. tudo lá, velho. Tá tudo lá. Veio diretamente de onde? De João Diretamente Pessoa. Paraíba, Betel brasileiro, o cara agora é seminarista. Um menino que se tornou seminarista, né? Sim. Um menino que Agora se o cara tornou é o cara. seminarista. E daqui a alguns anos ele será bacharel em teologia. É Não é verdade. isso? Estamos falando de quem? Petro e Samuel. Aê! O famoso Samuca. Seja bem-vindo, Samuel. Nós estamos muito alegres em lhe receber. Essa era uma conversa que eu esperava muito, eu estava ansioso para saber um pouco mais da tua vida, dos teus segredos. E é isso. Como é bom te ter aqui, cara. É um prazer estar com Verdade. vocês, com certeza. Né? Também estava ansioso por esse dia, para a gente poder compartilhar. Mas com certeza vai ser um tempo bom e é bom estar com vocês, pessoas. Amém. Assim, vai ser um pouco difícil para mim conversar contigo, porque eu sei muita coisa da tua vida já. É Eu verdade. já sei muita coisa, então eu vou perguntar só por padrão, né? É verdade, verdade. Mas assim, eu vi Samuel pequenininho. Lembra de Não Samuel que eu nos seja acampamentos? velho, né? Eu É, né? Eu também era pequenininho também, nos juniores, eu e ele. Nos acampamentos da Nos igreja, acampamentos, né? nos passeios, Isso é né? verdade. Os Samuel meninos sempre jogando lá. ele na piscina. Amarrando ele. Eu lembro do Amarrando. acampamento. Eu lembro do acampamento que a gente Acampar amarrou dentro. Samuel, pô. Acampa dentro. Foi acampar Aqui em dentro. cima não foi isso aí? Aqui dentro, isso. Poxa, muitas aventuras. Muitas aventuras com Samuel. Mas Samuel, diga lá, veja, eu sei que você é um cara que nasceu, tem um berço evangélico, né? Nasceu no evangelho, na igreja. Mas, assim, como foi o teu encontro com Cristo, né? O podcast chama-se Trajetória Cristã. E é isso que a gente quer saber, assim, da tua vida. Como tem sido a tua trajetória com Cristo? E mesmo assim, nascendo na igreja, né, Carla? Existe um momento que a pessoa... Toma a sua decisão. Toma a sua decisão. Filho de crente não é Por crentinho, exemplo, né? Elô foi um dia desses, né? Foi na conferência. Elô né? foi na conferência domingo Pronto, passado. Elô vem para a igreja Retrasado. desde o berço, mas na conferência missionária Elô decidiu, a filha de Carla, se Com entregar 6 para Cristo. anos. Então, como foi esse start assim para a tua vida? Quando foi que tu decidiu assim que tinha que se entregar para o Senhor? Sim. Desde pequeno já vinha à igreja, né? Trazido pelos meus tios, pela minha tia Dulce, que praticamente só nasci dentro da igreja, mas estava aqui, né, sendo criado aqui dentro, primeiro trazido por eles, né? Pelos meus tios. Por E Beto também, né? Por Beto? Beto. Dulce. Tu né? sabias que Beto me evangelizou? Sabia. Sabia que eu conto a sabia. todo mundo, né? Que bem, Mas então. foi verdade, Beto me evangelizou. Foi uma das Beto é uma pessoas bênção. assim... Por que tu riu? Eu amo vocês são demais, mas tu és uma bênção, vice Beto. Beto foi praticamente Mas o pai olha- de Samuel, rapaz. Foi não? Sim, sim. Foi. Beto me Fez parte da minha evangelizou infância, né, muito. meu tio? Sim, foi ou não foi? Foi sim, com certeza. Então, é uma família que tem a ver evangelística mesmo, É verdade. Sim, é é verdade. né? verdade. Para cantar, para evangelizar. Amém. E aí, trazido pelas pessoas na igreja, criado aqui desde pequeno, me envolvendo nos departamentos infantis, né? Tia Vilma aí, Tia Sim. Vilma no berçário, assim, outras... Tia Vilma foi tua professora do berçário, foi? Professora do berçário, Tia Vilma. Quem aí. não passou Igual a por mim, Vilma, né? né? Igual a mim. Tia Minha Vilma, professora depois também. Carmesita aí também, né? A esposa do diácono Zé Luiz. Zé Luiz. Zé Luiz. Então, nesse tempo eu fui crescendo, mas só que a gente não é crente, né? A gente vinha para a igreja levado pelos parentes. E aí eu me lembro que numa quarta-feira, né? Acho que tinha uns 10 anos de idade, veio uma pregadora de fora, nessa época, contar um testemunho da vida dela. E ela contou e pregou sobre isso. E cantava também, era uma pessoa bem... E aí eu me lembro que nessa quarta-feira ela fez o apelo e eu fui lá para frente, né? Tinha mais ou menos 10 anos de idade. E aí eu me lembro quando eu cheguei lá, o pastor Pedro, não, mas você já é nosso, não sei o quê, você já faz parte,
Só que eu precisava realmente Confessar diante de Deus e dos Dar homens, aquele né? passo, né? dar aquele passo diante do Senhor. Então, naquele dia eu fui totalmente constrangido pelo Senhor e ali eu entreguei a minha vida a Ele. E foi até hoje, né? Graças a Deus Graças estamos a aqui. Deus, com 10 anos, né? 10 anos de idade. Gerando frutos pro Senhor. E me diz uma coisa, Samuel, quando foi que surgiu assim essa vontade, esse desejo de cantar? Como foi que surgiu o louvor na tua vida? Eu me lembro que eu fui para um projeto missionário, né, da Missão Amai. E aí Tu tinha quantos anos, mais ou eu menos? tinha 12 anos. Tinha acabado de me batizar na igreja e tal. E aí eu fui para esse projeto missionário. E aí chegando no projeto missionário, tinha as atividades que a gente fazia, né? No projeto missionário. Tinha o louvor, tinha com as crianças. E como era muito novo, eu comecei a ver o pessoal cantando, o pessoal ali louvando ao Senhor nos cultos internos. E aquilo me chamou a atenção, porque era algo que mexia comigo, o louvor, né? Desde sempre. Então era algo que me inspirava, era algo que eu me sentia muito próximo de Deus cantando. E aí, diante disso, aí eu fui pedir para entrar, na época, para ajudar no louvor desse projeto missionário. Né? Eu cantei, acho que só 2 vezes no projeto missionário, mas quando eu fui de novo, que eu cheguei aí de novo, eu já ingressei cantando nesse projeto missionário, no louvor de lá. Então foi lá que começou esse desejo de cantar, né? No campo, né? No campo. No campo. Isso. É onde a gente vê tantas necessidades, não é, Samuel? Verdade. Às vezes a gente não imagina o quanto a gente é rico na igreja. Sim. E quando a gente vai para um projeto como esse, que você vê a necessidade, até você que não canta, não tem ninguém, você vai, você canta, você finda fazendo tantas coisas. E é interessante que foi justamente num ambiente como esse que você foi despertado para o louvor. Foi. E a sua voz tem abençoado tantas vidas, né? Inclusive a nossa, onde você está, onde você chega. Realmente a gente é muito abençoado através dos louvores que você tem entoado, das ministrações. Porque o que eu acho interessante é que Samuel, hoje, ele não é só uma pessoa que canta, né? Ele ministra. Eu não sou da área de louvor. Quem é da área de louvor é Cleiton. Então, assim, muitas pessoas cantam, mas ministrar é diferente, né, Cleiton? Bastante. E a gente sente, né, que é algo de Deus, realmente, as pessoas são tocadas, né? O culto é diferente. Quando a pessoa que ministra, ela é usada por Deus, é deixada ser usada por Deus, né? Então, assim, tem pessoas que cantam bem e só cantam, né? E tem pessoas que também sabem ministrar, né? Então, é o caso de Samuel também. Tu falasse um negócio interessante que eu estava pensando sobre a questão do campo missionário. Que a gente aqui tem tudo, né? Foi o que tu falou. E assim, uma coisa que me despertou nessa conferência missionária, né, que a gente teve agora há pouco, foi justamente essa coisa da gente ter tanta coisa na igreja local e ainda assim a gente reclama. Somos ricos em muitos Ainda assim a aspectos. gente acha ruim, né? Entendeu? Então, assim, eu vi imagens, eu não sei quem foi que trouxe essas imagens, não sei se foi Dulce ou se foi algum pastor que pregou na hora. Sim. Mas, meu irmão, a igreja, né, não é uma igreja como a gente vê aqui. É uma casa, às vezes, de taipa, né? Às vezes uns bancos velhos, uma bateria velha. Estrutura zero. Sim, estrutura com o zero. maior prazer, né? E às vezes a gente olha aqui, poxa, a gente tem tanta coisa, a gente, poxa, reclama, isso aqui tá ruim, esse som é ruim, esse caixa é ruim, esse instrumento é ruim. Isso me ensinou, né? A gente valorizar mais valorizar mais o que a gente tem aqui, né? E assim também a entender que no campo precisa-se de mais recursos. Verdade. Principalmente nessa área também do louvor, né? Porque assim, o que eu entendi é o seguinte, que às vezes a gente se limita a muita coisa aqui. Eu só vou tocar se tiver assim. Sim. Eu só vou fazer... Tem que estar 100%. Tem que estar tudo bonito. E quando lá eles fazem tudo da melhor forma, Sim. né? Para entregar o melhor, Senhor, né? Com o mínimo que tem. E fazer com a maior alegria, né? Isso me chamou muita atenção nessas conferências. E... Sim, fala. E o interessante é que quando eu me despertei assim, nessa questão do louvor, a necessidade do meu coração, do que eu sentia, era de utilizar isso para que Deus alcançasse vidas. E utilizar isso como um meio de evangelização.
E aí eu me lembro que porque assim, como eu comecei a cantar muito cedo, e aí eu comecei a me envolver aqui na igreja em coragem, né? Eu queria que tu dissesse assim, quando foi que tu começou a cantar aqui na igreja, por exemplo? Sim. Eu sei que tu começou a entrar no coral da igreja cedo. Foi Ainda adolescente, foi logo né? depois do projeto missionário, Mas com 12 em anos. grupo de louvor, Sim. tu começou a cantar como? Eu Quando? comecei a cantar nos adolescentes. No grupo de louvor dos adolescentes. Era eu, me lembro como fosse hoje, era eu, Camila Cândido. Sim, né? Camila Cândido. Eu, Camila Cândido, Douglas de Damares, que cantava, tocava, tentava... Rebeca também, Rebeca Guiar. Rebeca. Ágata, né? Meu Deus. Foi os Valnice, lembra de Valnice? Eita. Então, foi lá, a gente começou no primeiro acampamento dos adolescentes, que foi no Koinonia. Coinonia. Aí eu Então não foi no cantei, primeiro eu não Koinonia, canta- foi no primeiro Koinonia? Só que eu não cantei no primeiro Koinonia, eu vim cantar já no segundo e diante. Já do né? período probatório foi? Foi. Mas eu comecei no segundo, porque no primeiro ainda era Valnice, Quanto- Elton, essas pessoas assim. 13, 14 anos? 13, 14 anos. 13, 14 anos, né? Aí foi quando eu comecei, depois do primeiro Koinonia, a ingressar no louvor dos adolescentes. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Tu encontrou alguma barreira, assim, de pessoas que não queriam que você cantasse ou que não queriam que você fizesse aquele trabalho? Sim, encontrei. No começo, eu ouvia muito assim, você não tem uma voz bonita para se ouvir, você isso, então não tem para que você tá cantando e tal. Só que era sempre, e eu dizia assim, e a minha oração era assim, se o Senhor quer eu cantando, que era um desejo que eu tinha muito grande no coração, se o Senhor quer eu cantando. Então o Senhor me deu uma voz bonita. Não por causa das pessoas, mas para que isso seja utilizado para a tua glória. Existia né? um propósito, né? Existia um Então Deus propósito no meu concedeu. coração. Não era só por querer estar cantando, né? Ou Não é estar- só para ser vitrine, né? A É. gente tem uma dificuldade muito grande nessa área de louvor, porque as pessoas gostam muito de ser vitrine, né? Isso. Não era sobre ser vitrine. E aí, assim, a gente sofria, de certa forma, algumas, né, dos adolescentes. A gente começou a ter um sonho, por exemplo. Eu me lembro que teve uma época que eu cantava com Carline, né? E aí a gente via a equipe louvor da igreja e dizia assim, poxa, um dia a gente vai cantar ali. E aí a gente ouviu de pessoas, não, você nunca vai entrar aqui. Vocês ouviram isso das pessoas? Ouvimos. Mas das pessoas que faziam parte da equipe de louvor da igreja na época? Na época. E aí, não, você não vai entrar aqui, porque não dá Meu pra Deus, você. ninguém pode dizer isso. Foi, a gente era adolescente, então aquilo pra gente foi uma frustração no início, né? Carline, mas esse Carline, se essa for a vontade de Deus, um dia a gente vai estar ali. Não porque a gente quer, mas porque o Senhor vai nos direcionar a isso. Né? Então vamos viver o hoje, a nossa fase hoje, de adorar o Senhor aqui, dar a nossa contribuição nos adolescentes, no Ministério dos Adolescentes, nos acampamentos, e se for da vontade do Senhor, um dia a gente chegar lá. E assim o Senhor foi direcionando, né? Eu comecei lá nos adolescentes, fui para os jovens, passei para o louvor dos jovens. Do louvor dos jovens, eu me lembro que foi quando a fase, né, da equipe louvor teve mais dificuldade, que a equipe louvor se acabou da igreja, a primeira. Teve uma fase que eles pararam, e aí foi quando o Cleiton estava voltando também, eu acho. Na Foi verdade, nessa época. Samuel, foi quando Josias decidiu juntar todo mundo. Tu lembra disso? Isso mesmo. Juntou todas Com as Eliezer. equipes de louvor. Foi Com Eliezer. Isso, com o Diácono já foi- Eliezer. Foi o seguinte. Com Eliezer, que era Quando eu de voltei, Minas? que foi mais ou menos em 2009, se não me Isso. engano, né? Licença, foi com Eliezer, que era... Com Eliezer, É. diácono. Diácono isso. Eliezer. Diácono Eliezer, Isso. certo. Aí que aconteceu. Tu lembra de Eliezer, né? Não, Eliezer, mulher. sim, de Minas? Sim. Sim, Ele não é do diácono? diácono também? Tá. Ele é Não, diácono. essa também. parte... Ele era diácono também. Ele era... Passa, essa sou eu, viu? O que acontece? Josias teve a ideia de juntar todas as equipes de louvor em uma. É verdade. Então existia a equipe de louvor dos jovens, dos adolescentes, inclusive o Divina Luz também na época, né? Era, Verdade. sim, que E a uma equipe de louvor segunda- da igreja. E eu juntou. cantei no Divina Luz também, vale salientar. Tu cantasse Divina Luz? Não. Entrei no Divina Luz. Não, a gente Antes precisa... de entrar no louvor da igreja. Não, foi no a gente Divina Luz. precisa... Samuel é um cara gente que precisa participou do fazer- Divina Luz. Pô, esse Exatamente. cara tem que ser meu O irmão. fato aqui é Tem que fazer uma placa pra Samuel aqui na igreja, pô. imaginar Meu aquilo Deus. que ele não fez, né? Um Onde busto, ele não um busto. cantou. Não, tem que ver o grupo que ele não cantou, Que ele não verdade. cantou. Verdade. Já sei. Coreografia Lovonar. É, Não e dançou. coral O resto feminino, ele fez? coral E coral feminino. feminino Coral também feminino. não. Mas já fizesse alguma participação especial no coral feminino, não? Não, fiz não. Nunca fiz não. Sim, deixa eu falar. Josias, ele teve essa ideia de unir todas as equipes de louvor e tornar uma só, né? Isso, instrumental, vocal, tudo. E que veio essa ideia veio de Eliezer, né? Eliezer Eu não lembro se veio porque de ele era o Eliezer. líder na época. Aí Ah. ele chamou Josias
para articular isso, né? Para Deixar uma juntar só, né? isso. E na época ficaram 3 líderes, era eu, Eliezer e Marquinhos. É como se Eliezer fosse o líder geral, eu liderava a parte do vocal, né? Ficava com a parte do vocal, e Marquinhos ficava com a parte do instrumental. E acho que foi justamente nessa época que Samuel adentrou Foi. Isso na mesmo. equipe de louvor Foi da igreja. quando Porque juntou. tu era da equipe de louvor dos jovens, né? Dos jovens, isso. E Rebeca Divina Luz. Aguiar também era dos jovens. A Rebeca Guiar também, dos jovens. E Carline também. Carline também. Vocês migraram dos adolescentes para os jovens. Dos Dos jovens. jovens. E aí surgiu essa equipe louvor só, que se revezavam, porque era muita gente, né? Era muita gente. Então, Era muita gente. a gente ensaiava todo mundo junto. Não deu muito certo, né? Bicho, não deu muito certo. E foi, Cleiton, Não deu, eu não. sempre imaginei Deu, não. que um formato assim fosse mais interessante. É mais difícil de gerenciar, pô. É mais difícil de gerenciar. E assim, é como se você tirasse a autonomia das outras equipes. A dos O jovens e dos estilo, adolescentes. né? E o estilo de Tu cada tá entendendo? um. Porque eles tinham o repertório deles, o jeito deles. E até é como porque- meio que se tirasse, assim, descentralizasse. Eu sei. Ao invés de centralizar, descentralizou. E eu lembro que a gente fez algumas reuniões, eu, Marquinhos e Eliezer, a gente colocou algumas músicas, fez alguns ensaios. E durou pouquíssimo tempo. Se Foi. não me engano, acho, sei lá, alguns meses. Alguns meses. Acho Aí que depois nem se chegou a um desfez ano. de novo. Foi cada um pro seu canto e quem quis ficar na equipe de louvor da igreja ficou. Foi isso mesmo. E aí ficou Samuel, Carline, Rebeca. Na época eu lembro de Eu me lembro Wesley também. também. Tu lembra de Wesley? Wesley, Que hoje o Wesley toca guitarra. Isso, é. Mas ele cantava na época com a gente. Sim, sim. E aí Verdade. ficou. Quem ficou, ficou. Quem não quis ficar, saiu. Saiu. E aí Samuel entrou nessa época, junto Foi. com o Carline. Isso aí. E aí a gente começou a fazer um trabalho a partir dali. Foi muito difícil, assim, eu lembro que gerenciar todo mundo. Porque cada um pensava de um jeito, queria de uma forma. E até inclusive porque o instrumental. adolescente está numa fase, É. o jovem está em outra, Não o foi- adulto já está em E outra. a gente viveu tanta fase nesse negócio aí, que aí depois disso, né, que ficou só a gente. Aí agora é alinhar pra ficar um grupo bom. Aí depois saiu pessoas, aí o Wesley sai. Pra chegar Aí no equipe louvor que ficou assim, coesa, foi difícil. foi difícil. Foi difícil e mesmo. foi um trabalho, viu? E eu me lembro que a gente. Se lembra que a gente até chegou um tempo que só tocava teclado? Tu lembra disso, não? Que teve um período que pediram. Só eu no teclado? Foi, só tu no teclado. Não lembro não. Foi, teve um período. Ah, tu lembra sim. não? Que pediram pra gente só o teclado. Tirou tudo. Lembro. Até que. Agora foi pouco tempo também. Foi pouco tempo. Mas por que fizeram isso, Samuel, mesmo? Eu não lembro, foi alguma coisa do som, da época. Alguma Acho que assim. alguma insatisfação que gerou. Foi, aí tirou todo mundo, só ficou o teclado. Ó, só um minuto, aproxima mais o microfone. Certo. Ok? Beleza? Aí, só ficou eu e tu cantando. Rapaz, eu me lembro eu acho vagamente que disso. essa foi minha fase off de Ah, seminário. Cantamos, seminarista. eu e tu, era tu tocando e eu cantando. Eu me lembro vagamente Até disso. o vocal Samuel. diminuiu. Porque eu acho que foi algum tipo de insatisfação Da da turma. igreja em relação à equipe, de barulho, alguma coisa assim. Que achavam que estava fazendo muito barulho, não sei. Aí ficou somente teclado. Por um tempo. Foi mesmo, Foi. verdade. Foi. Não me Tu nem recordava lembrava, disso. né? Não lembrava, não. Porque também foi um tempo Foi pequeno, né? um tempo pequeno, depois começou a voltar, né? Aí foi quando entrou Léo, né? Entrou Fabiana. Aí foi que a gente fez até a questão daquela organização, assim, de se inscrever para o pessoal estar presente realmente nos ensaios, que a gente já começou a organizar melhor a equipe em si. E fez Foi o primeiro depois, aniversário, que foi com Alegria Cantamos, né? Isso. Né, teve uma época também que Ramon, né, cantava. Ramon, isso. Ramon passou um tempo cantando. Cat também, né, Cat? Não, mas Cat foi justamente do tempo que juntou. Juntou, né? Aí quando separou, ela não quis mais participar, não. Foi verdade, isso mesmo. Mas enfim, muitas histórias, né, de louvor. Muitas. Então eu justamente queria saber, justamente essa como tu ingressou, né? Então tu ingressou primeiro na equipe de louvor dos Dos adolescentes, adolescentes. depois nos jovens, Nos jovens. e depois nessa junção aí que fiquei não deu certo. Que não deu certo e fiquei já no E louvor ficou, da igreja, né? e ficou. Já fazem quantos anos isso, hein? Oxe, faz Já fazem muito muitos tempo. anos, não é não, Cleiton? Agora- Isso foi na época que eu voltei pra cá. Você foi antes do acidente, que para mim, assim, para Depois me do basear. Depois do acidente. Foi depois? 2009. Mas a gente 2009. sofreu Foi muita esse coisa. período, não foi? De Teve um 2009. período que foi proibido de colocar o povo em pé. Quem lembra disso? Samuel. Não, mas é a verdade, né? Samuel. Faz foi parte bem- da história da gente, né? Não foi bem proibido, foi o sugerido. Não, foi proibido mesmo. É
Mas aí, Samuel, algumas a pessoas gente... se incomodavam. Eu me lembro. Mas aí, graças a Deus, né? Também passou. Passou. Foi um desafio, mas Deus foi bom com a gente. A gente viveu muitas coisas na equipe Louvor da A Igreja. trajetória de Samuel, Foi realmente. daí que veio o bordão de Samuel, fique em pé se você puder. Sim, Porque sim. foram me aconselhar, né? Por favor, só peça assim, Até se hoje, você se você puder. puder. É verdade. Se for possível. Mas isso a gente aprende também, né? É bom, poxa, é bom passar por esses processos. Com né? certeza. Amadurece Vai a gente. Samuel foi amadurecendo. forjado no Porque, fogo. exatamente, Isso nos ajuda a amadurecer. E a gente já ajuda- começa aprendendo com essa conversa. A primeira lição é que mesmo que em meios, você sendo um adolescente, um menino de 12 anos, né, Cleiton? Sim. Com tantas palavras que de repente, que isso acontece em qualquer lugar, né? E a igreja também acontece. De palavras assim, negativas, e você continuar, saber que aquilo ali é um desejo do seu coração para alcançar vidas. Então, esse é um aprendizado que um menino já com 12 anos já traz para a gente, que muitas vezes a gente, como adulto, qualquer coisinha a gente quer desistir. Exatamente. Né? E essa coisa do perseverar Então, e do e permanecer. essa Nos ensina, né? Nos ensina, E essa exatamente. dificuldade, assim, porque a gente sabe que, infelizmente, às vezes as pessoas não entendem, mas eu creio num propósito de Deus grande na nossa vida. Cada um Deus tem um propósito específico. E às vezes, diante dos desafios, assim, a gente precisa ter muita sabedoria de como lidar com o outro, né? Lidar com um jovem, um adolescente da igreja, uma criança que está envolvido nas coisas. Então, eu via muita coisa, tipo, quer estar em tudo. E não era uma disposição de, tipo... porque ele eu procurava, né? Era prazer de estar ali, entendeu? Até hoje, né? Até hoje. Prazer de se envolver, de poder contribuir para a obra. Sim. Então, às vezes, se eu fosse dar ouvido a tudo que eu já ouvi, Já eu tinha tinha desistido. desistido. Mas eu entendia que eu estava fazendo aquilo para Deus. E o meu coração sempre foi esse. Né? Tudo que eu faço é esse amor, assim, para o Senhor. Porque tudo que nós temos é dele. Eu sempre aprendi isso, né? Eu me lembro de um ensinamento que Ana Sama nos deu, em um texto de Tiago, que faz assim: toda dádiva, todo novo perfeito, vem do alto, do Pai da Luz. Então, tudo é dele. Tudo que temos, somos, vem do Senhor. Então, eu fazia, o meu coração era essa disposição de entregar a ele o que era dele. Entendeu? Então, por isso eu tinha prazer de estar envolvido, como adolescente, como criança, como jovem. Mas hoje em dia a gente tem que ter muita sabedoria, porque qualquer palavra pode minar o coração de uma pessoa. Ô Samuel, Verdade. e mesmo sendo assim, tão novo, né, que tu se converteu, sempre esteve na igreja, mas tomou a sua decisão. Então, a partir do momento que você toma uma decisão diante de Deus, você vai amadurecendo e entendendo, né? Eu costumo dizer que quando a gente vai ali e a gente aceita a Cristo, a gente aceita não, né, que a gente se decide viver uma vida com Deus, é o momento que a gente compreende aonde a gente está, na nossa situação de pecado. Mas, assim, a compreensão total do Evangelho em si, eu acho que é algo que vai amadurecendo no nosso coração, a partir do momento que a gente vai se envolvendo e buscando mais ao Senhor. Mesmo tendo essa ideia, né, que o pastor dizia, você já é nosso, não sei o quê, mas assim, a gente sabe que tem coisas que mudam, não importam, né? Porque o Senhor faz isso conosco todos os dias. No seu ambiente assim de escola, né, mesmo sendo assim tão novo, o pessoal percebeu alguma mudança em você? O que foi que você sentiu assim de mudança? Tomei minha decisão diante de Deus com 12 anos. Eu acho que eu mudei isso aqui melhorou, isso aqui amadureceu, eu encarei isso aqui de forma diferente. Eu acredito que agir como adolescente, né, naquela época, como as coisas eram bem diferentes do que é hoje, né? Mas pecado é pecado. Porque todas as idades têm os seus desafios, né? Desafios. Quer dizer, todas as fases têm os seus desafios. Pecado é pecado independente da época, né? E a gente sabe que existia muita coisa. Então, no tempo eu já era um adolescente, já estava praticamente, acho que no 8º ano, né? 8ª série naquela época. E aí eu vivia com pessoas daqui da igreja, porque a gente tinha adolescentes que também estavam na mesma época de estudo, né, na mesma sala, e a gente tinha o desafio de dar o testemunho. E esse testemunho era com a nossa vida, como a gente procedia. Eu me lembro que eu participava dos cultos que tinha na escola, né? O intervalo bíblico. Tinha muito intervalo bíblico. Eu me lembro que o intervalo Isso me abençoou demais, intervalo bíblico. O intervalo bíblico foi criado até lá, na época que eu estava, era por Cícero. Lembra o pessoal que andava junto? Cícero, João. João Galego, né? O Galego. Eles começaram o intervalo bíblico lá. Aí eu participava do intervalo bíblico. Aí eu me lembro que eles me davam oportunidade para cantar ou para dar uma palavra, alguma coisa assim. E aí eu fui me envolvendo. E aí, tipo,
o cuidado de você dar o testemunho disso, né? Então, foi havendo diferenças. Eu já não participava de certas coisas da escola que eu sabia que eu precisava renunciar, como festas. Sem precisar ninguém impor, né? Sem ninguém tipo impor. assim, as festas de escolinha é um desafio. A gente era pressionado, por exemplo, a ficar. Uhum. Era uma época que tava, né? Essa história do ficar, era uma época, ainda hoje, né? Pra ficar com as menininhas, né? Isso, é. É porque às chegaram vezes até a gente... marcar, sabe? Mas eu tinha muito temor. Mas tu nunca chegasse a ficar, não, com... Não cheguei. Porque eu tinha muito temor, porque eu me lembrava de uma coisa que o pastor Pedro Chegasse até marcar. Marcar. Agendasse lá. Agendei. Aí desse um bolo na menina. Foi. Ah, rapaz. Mas Pelo e menos olha que quem fez o arrumadinho era o assembleano. Olha nada, bem! nada. Você só vivia na Assembleia, Assembleia, agora eu descobri. né? Porque ele só Calma. vivia na vigília. Calma, irmãos, nada contra os Era um nossos irmãos. assembleia. Uma pessoa aí. E aí. E eu me lembro que fizeram, né? Um arrumadinho pra eu ficar lá na. E aí eu me lembro claramente que eu senti aquele temor dentro do meu coração, que eu me lembrava da frase do pastor Pedro. Qual era a pastor frase? Pedro falava: quem fica, fica. Isso! Ei, que Não frase! lembra também. Não, eu não lembro se eu Não tivesse lembra ouvido também, isso, não. não seria outra. Mas não lembro não, bicho. Ele dizia como? Fica, Ele era velho. antenado. Vem aí, ó. Como era, Samuel? Quem fica, fica. Eu não lembro dessa orientação, cara. Isso não é da tua fase mais não. Não me já era a lembro fase- dessa orientação. Olha, não. e eu ficava com aquilo na minha mente, né? Isso me trazia um medo, um temor. Rapaz, que frase. Com Aí- certeza. Aí eu dizia assim, não, eu não quero ficar não, gente, de voltar não. Aí, mas assim, coisas que eram desafiadoras, E que festas de eram escola, Festa né? de escola. O Tipo- sítio da Trindade, né? Às vezes tinha Sítio da aquelas festas, eu Trindade. me lembro, Se pessoal. nem evangelizar, tu fosse preciso da Trindade. Eu tive uma fase Meia negra. meia negra, assim. Sério, tu fosse pro Foi. sítio, bicho? Meu Foi. irmão, tá vendo? Era um Até desafio. Se Samuel foi pro sítio, bicho. Confissões. Quem sou eu pra não ir? Momento de confissões, né? Já fui pro Confissões. sítio. É, porque E às acontece. vezes, eu acho que essa época eu não tinha ainda assim, né? Aí eu me lembro que a gente esperava, eu tinha muito medo, a gente esperava o culto acabar, todo mundo ir embora. Aí minha prima fazia assim, vamos, essa é a hora. Aí descia, eu Senhor, me perdoe. Mas eu não fazia nada, era só pra Só olhar. e brincar e tal, pirraia, né? É. Mas depois a gente vai tendo a consciência, assim, o Senhor vai trazendo, e a gente vai mudando os hábitos, né, e tal. É muito interessante. São os crescimento. desafios da juventude, né? É. E assim, Samuel, eu achei interessante tu ter falado, voltando um pouquinho, né? Vou sair um pouquinho para te limpar um pouco tua barra. Tá, pode limpar. Sair um pouquinho desse assunto. Sobre a sua perseverança em relação ao louvor, ao ministério do louvor. Né? Porque a pessoa chega, todo mundo vai ouvir todo mundo dizer, bicho, sai dessa, não dá para tu não. E você ainda continuar, né? É algo realmente de ter certeza daquilo que Deus quer para sua vida. E outra coisa que eu admiro e que inspira, né? É que, assim, outra coisa também que todo mundo fala. O povo é um miserável, o povo é um povo triste, né? Que fala, gosta de falar. Mas como tu mesmo disseste, pô, o Samuel quer estar em tudo, não sei o quê. Mas eu acredito que seja exatamente pelo fato de, tanto do prazer de estar fazendo a obra de Deus, quanto de querer ser útil. Né? Porque às vezes as pessoas falam, muitas vezes as pessoas falam, pô, fulaninho quer estar em todo canto. Mas essa mesma pessoa que está falando não quer fazer nada. Não faz. Né? Não se dispõe. Não se dispõe para Não fazer se as coisas dispõe. na igreja. Aí Samuel, eu acredito que Samuel vê, pô, tem um lugar que está precisando ali de alguma coisa. Ele vai lá e se dispõe. Se quiser que eu faça, eu faço. Então são poucas pessoas hoje na igreja, hoje no reino, né? Que perguntam, quer que eu ajude, né? Quer que eu faça? São poucas pessoas hoje. Então, Samuel é um exemplo, né? A ser seguido por nós mais maduros Sim, ou com pelos mais certeza. jovens. Né? E assim, é uma coisa que eu admiro mesmo, Samuel, em tudo isso. Amém. Glória Continue assim, não esmoreça. E assim, eu percebo que o que as pessoas falam também, tu está mais encaliçado hoje, né? As pessoas falam, mas você segue no alvo, né? Sim. Isso é legal. A gente vai aprendendo também, né? Tem coisas. É aquilo que uma vez lá no início a gente estava falando, lá no Betel, quando eu cheguei, né? Que depois a gente vai chegar aí, mas quando eu cheguei, eu vi uma frase muito assim: aprenda a ser. Ressignificar as coisas, né? Olhar com os olhos do Senhor. Então, ressignificar às vezes é difícil. Você tomar aquela situação e ressignificar para o bem,
para um crescimento pessoal, sabe? Exatamente. Tipo, o que o Senhor quer me ensinar, mesmo sabendo que foi que doeu, e aí aquela frase, o sofrimento é pedagógico, né? Às vezes o Senhor Demais. o Senhor quer nos ensinar algo e às vezes é necessário a gente ter esse amadurecimento de ressignificar aquilo que foi difícil para nós. Ô Samuel, me diz uma coisa. Tu falou que tivesse alguns desafios na época da escola, né? Como sendo cristão e se manter cristão nesse ambiente. E eu sei que tu fizesse um curso de técnico de enfermagem, né? E eu queria saber, e também fizesse curso de administração, né? Na faculdade. Sim. E eu queria saber, nesses ambientes também, já com um pouco mais de maturidade, né? E aí surgem também várias propostas, principalmente na faculdade, né? Como foi assim a tua postura e como foram os desafios nesse período da tua vida? Sim. Eu lembro que eu terminei o ensino médio, né? E aí fui tentar alguma coisa para trabalhar. E aí eu me lembro que eu queria fazer um curso. Trabalhou na Vivida, né? E aí eu disse assim, mas eu preciso de um curso para poder ingressar no mercado de trabalho. E aí foi quando eu conheci o curso técnico de enfermagem, que foi o primeiro curso que eu fiz, né? Que foi lá no Israel. E aí eu fui e um desafio era muito grande, porque eu acho que da turma só tinha eu e tinham 3 evangélicos, eu era um deles, né? E aí eu tinha o quê? 19 anos quando eu entrei no curso. E aí eu me lembro que a gente tinha muitos desafios, por quê? Porque as pessoas não eram cristãs, né? Então, o ambiente é um ambiente que vai de todo tipo de pessoa. E lógico, as propostas para se desviar, as propostas para ir para bar, proposta para viver em noitada, em balada, sempre se teve. Só que o que mantinha era a raiz daquilo que a gente aprende, né? Então, a gente, naquela época, a gente era muito ensinado a renunciar ao que não era do Senhor, ensinado a ter base, e a base era buscar do Senhor a palavra, de ter a palavra na sua boca para poder se defender. E eu me lembro que várias vezes, mas tu devia sair, vamos embora, vamos para um bar, vamos para isso. E era muito difícil esse ambiente. Mas, e sem contar a questão pornográfica, né? Palavrões, questões de pornofonia, entre outras coisas. Propostas de relacionamentos mais depravados, vamos dizer assim. Mas sempre o que prevalecia era a palavra do Senhor, porque eu me lembrava dos ensinamentos que eu tinha na igreja. Então, quando vinham as propostas que não agradavam ao Senhor, eu dizia não. Né? E a frase, quem fica, fica, ainda soava na tua mente. Soava na minha mente. E era coisas assim, não tem nada a ver, pode, entendeu? Começa com nada a ver. Então, tudo vai de como você também se posiciona. Então, eu procurava estar junto de quem era cristão, não tipo, excluindo aqueles, que eu tenho muitos amigos daquela época que ainda permanecem, mas sabendo eles que eu servia ao Senhor, que eu tinha uma postura, que eu não podia estar em todo lugar. E isso se manteve. Então, o legal era que as pessoas respeitavam também, a certo ponto, de a gente se conviver bem, sabe? Na faculdade também, a mesma coisa. Não, na faculdade os desafios já foram diferentes. Maiores? Né? Maiores, porque eu me lembro que a gente tinha muito debate nas matérias de filosofia, né, sobre a fé. O feminismo naquela época de 2019 estava começando a ser muito mais propagado, debatido, né? Com mais ênfase. Então, a gente tinha muita questão disso, porque a Bíblia era machista, porque a Bíblia ela é a palavra do Senhor, condena, não quer que as mulheres falem, que não sei o quê. E aí eu me lembro que, na época, existia uma deputada, que eu não vou falar o nome, mas que estava se candidatando e ela ganhou como uma as mais votadas, né, da época. Eu me lembro que a professora de filosofia, ela levantou essa questão da sala, que era tipo assim, como fosse um desserviço para a sociedade, uma cristã, porque no discurso que ela fez, ela falou assim, eu agradeço a todos que votaram em mim, a deputada, né, falou, votaram em mim, e se hoje estou aqui por causa de vocês, e eu quero honrar isso, mas eu defendo a família, eu defendo que a mulher, ela deve realmente ser uma mulher que ajude seu marido, seja auxiliadora. E ela foi falando isso, questão a fé dela, para o público que votou nela, né? E aí eu me lembro que na minha sala teve o debate, ela trouxe esse questionamento, né, assim, que era de serviço para a sociedade, essa mulher ter ganho, né, porque e a mulher regride com esses comentários, que a mulher tem que ser submissa, não sei o quê. E eu me lembro que eu tive que opinar, porque começou pessoas, né, tinha pessoas que
que não eram cristãs, pessoas que eram ateus, né, na época, e foram falar da Bíblia, mas nunca tinha lido a Bíblia. Sim. Entendeu? Então foi um momento que eu tive que me posicionar contra aquilo que estava sendo falado, mas sem desrespeitar aquelas As pessoas, né? Mas assim, você já leu a Bíblia? Você já né, pegou a Bíblia para ler, entender? As pessoas que dizem que a Bíblia é machista é porque realmente não conhecem a Bíblia, né? Não Porque conhecem. a quantidade de mulheres que tiveram grandes Ministério de papéis Jesus, na né? Bíblia, que é citada pela Bíblia, é muito grande. Isso aí no Ministério de Jesus, a gente vê que as mulheres estavam ali Sim. também presentes. Então, e aí eu tive que defender, eu me lembro que foi muito difícil, assim, que a pessoa ficou com raiva e tal, mas depois a gente acabou terminando bem, assim, a faculdade. Então, eu me lembro que teve um debate, né, na sala de aula, e aí, nesse debate, na época tinha uma candidata que estava, né, que ganhou em primeiro colocado aqui no estado de Pernambuco, em Recife. E aí, era cristã, e ela fez um depoimento, né, de agradecimento ao pessoal que votou. E ela falou Ela foi lá na faculdade de vocês? não, ela Não. fez Fez o depoimento no dia na que ela foi comunicação tomar- dela, sim. da comunicação dela, agradecendo. Entendi. E ela leu, né, aquilo, e falando assim que acreditava na família, acreditava na questão de que a mulher devia ser auxiliadora, ela tem um papel muito importante na sociedade, enfim. E aí eu me lembro que a professora trouxe dizendo que era um desserviço para a sociedade, né, ter aquela mulher cristã, Uma cristã, né? Uma cristã, e era regredir no processo, né, na questão de Das feminilidade, conquistas das mulheres, isso, da né? feminismo. Geralmente conquista eles das colocam mulheres. isso, né? E aí eu me lembro que naquele momento a menina falando que a Bíblia era machista e que os comentários não, porque a Bíblia proíbe as mulheres de falar, porque a mulher ela não pode ser melhor do que o homem, e que não sei o quê. E que não, a gente sabe que não é bem assim que a palavra do Senhor diz, né? E aí eu tive que me posicionar, eu perguntei à pessoa, você leu a Bíblia alguma vez? Você pegou a palavra? Não sei. Então, e outra coisa, eu ainda falei assim, a pessoa está agradecendo o público que votou nela. Sim. Então, né, existe um público que ela está alcançando. Existe a pessoa que ela quis falar diretamente. Isso não atinge a você diretamente. Mas a palavra do Senhor ela não é machista. Então, você primeiro tem que ler para você ter propriedade do que você pode falar. E é difícil, assim, para um jovem, tu tinha o quê? Acho que tinha 20, Na faculdade tu já tinha... 23, 24 anos. Para um jovem se posicionar para a grande maioria da classe, né? Porque eu acho que o ambiente, tipo assim, foi todo mundo falando mal da Bíblia e tu, Sim. como minoria, se posicionasse para defender. Alguns ficariam calados, Ficaram calados. né? Alguns que se dizem evangélicos, que são crentes, são frequentadores da igreja, talvez nem se posicionassem. Não falaram. Entendeu? Com medo de... Aí é aquele negócio de você represália. falar com respeito. E eu tentei justamente falar com respeito para que a gente não ficasse brigando sem necessidade, né? Mas trazendo a perspectiva nossa diante daquilo que a gente estava, né, aprendendo, daquilo que a gente já sabia. Então, a pessoa até ficou um pouco, né, chateada. Mas depois ela entendeu, compreendeu e a gente seguiu. Mas os desafios para o jovem na faculdade são muito grandes, né? Então você precisa ter uma base muito grande, estar realmente enraizado na palavra para combater as coisas. O que tu dirias a um jovem hoje que está na faculdade, hoje, nesse processo que você passou? Porque é como a gente sempre conversa, é que cada fase, eu tive a minha fase, Cleiton teve a dele também, que temos idades parecidas, assim, né? Quase a mesma idade. Idades parecidas, não. Quase a mesma idade. Então, os nossos desafios já tem foram a mesma idade, pô. O desafio de Samuel é outro. Do seu filho Sim, hoje, que já vai tem ser 18, outro, é outro totalmente verdade. diferente hoje. Mas qual seria assim a palavra que você diria hoje para um jovem, né? Você que não desistiu, né, da casa do Senhor, não desistiu de estar ali disponível no serviço na casa do Senhor, mesmo tanta gente dizendo, porque ele é assim, porque ele é... Você continuou firme, né? Que aqui já foi citado bastante a sua perseverança. O que você diria hoje a um jovem que está na igreja e que está enfrentando hoje, pode estar escutando a gente e enfrentando essas mesmas dificuldades e às vezes não tem a coragem, não sabe como falar? Qual o conselho que você daria? Eu acho que o primeiro passo é você buscar do Senhor, né? Estar fortificado no Senhor. Alicerçado, né? Alicerçado na palavra. Firme. Se você está alicerçado na palavra, pode vir o vendaval que for, você está ali, né? E da mesma forma, buscar o conhecimento. Eu acho que a gente deve não só
não é uma leitura superficial da palavra, mas sim buscar estar aprendendo do Senhor em oração, em vida com Deus, né, de vivência com Ele, para que a gente possa também propagar o evangelho de forma sábia. Sabemos que a gente não vai sair brigando com todo mundo dentro da faculdade, mas você, no momento certo, saber posicionar com a sabedoria do Senhor. Então, eu penso que os jovens têm um desafio muito grande, porque a gente tem vivido dias de modernidade, de liberalismo, de coisas que são bem atuais. Tudo é permissível, tudo pode. Na realidade, hoje a gente vive conceitos muito diferentes do que a gente viveu Total. há 10, 20 anos atrás, né? Uhum. Então, realmente, hoje está muito complicado ser crente dentro de uma faculdade e dentro de um ambiente que não é cristão, né? Isso. Não somente de faculdade, mas os conceitos estão muito diferentes, sabe? Tá muito mais desafiador. Muito né? mais desafiador. E eu acredito assim, sabe? O acesso à informação desculpa, por ela. Não, tá tudo. Falar assim na tua frente, Samuel. Mas já que temos aqui, vamos fazer um debate, né? Sim. Carla, ela trabalha com jovens na igreja. Sim. Samuel foi um jovem. Foi não, é um jovem, É né, um Samuel? jovem. Sou um jovem. Tá com quantos anos, Samuel? 33 anos. 33, idade de 33. Cristo. De idade de Cristo. Idade de Cristo, né? Tá quase não. Sim. Aí, o Samuel é um jovem, né? Então, eu acho assim, sabe? Pode até ser impressão minha, mas pelo que eu vejo na igreja, aquele período de quem cresce na igreja, né? Aquele período de adolescente é o período do fogo, né? Sim, Fogo sim. que arde, que se você, qualquer proposta que você fizer para aquele pessoal ali, dentro da igreja, eles vão vão agarrar ali, vão querer fazer tudo. Quando chega depois dos 18 anos, parece que dá uma apagada. Né? Eu não sei se é impressão minha. Vai mas viver. É como se fosse viver uma é como se você segunda entrasse numa esfera que fica meio sem querer fazer as coisas, tal. E aí, justamente nessa época que você entra numa faculdade, é quando você está se distanciando um pouco das coisas da igreja, e aí fica sendo influenciado, né, mais facilmente. É isso que acontece mesmo, Carla, é impressão minha. Dura coisas me perguntasse, né, cara? Mas vai dar certo. Não, só para ter a impressão que vocês têm, assim. Pode ser que seja uma má impressão minha. Né? Não, mas Não, eu acho que é aquela coisa, como o Samuel falou, a base, ela é muito importante. Certo? A questão da Porque às família vezes também é muito estão importante. ali, mas No não estão entanto, baseados na palavra de verdade. no entanto, a questão da base que a gente fala é muito a questão da experiência que a gente tem com Deus. A gente teve agora a conferência missionária. Sim. Existem estatísticas, né, que a Ana Selma trouxe da janela 4x14, Sim. que são um grupo que a gente precisa alcançar. Juniores, né? E que esse grupo que está nessa janela 4x14, se ela se converte nesse período, dificilmente ele se desvia na adolescência e na juventude. Aí o que é que acontece? O que significa a conversão? É uma experiência? Sim, mas ela não é só uma experiência. A conversão é uma mudança de rumo, uma mudança de rota. E essa mudança de rota, que ela é feita, por exemplo, a minha filha se converteu aos 6 anos. Né, foi lá na frente e quis confessar. Esse processo dela de amadurecimento aí é quando vai depender muito de mim, que sou o pai e a mãe, para ensinar. Não que a responsabilidade lá na frente seja minha, da atitude que ela vai tomar. Que ela vai tomar, que espero que ela continue com Cristo. Mas eu acho que o que falta de verdade é uma conversão genuína. Sim. Mas assim, Elô tem a sorte de ter os pais cristãos, né? Mas é uma garota que se converte aos 6, 7 anos, mas a família não é cristã. Depende exclusivamente da educação religiosa da igreja, né? Sim. Então, assim, eu acredito que se nesse período de junior e adolescente, principalmente adolescente, não é porque junior, beleza, junior ainda está começando a entender as coisas, né? Começando a juntar as pecinhas. Embora mas a adolescência que eu acho que é o ponto-chave, sabe? Então, eu acho... Se na adolescência houver realmente uma firmeza, sabe? Uma seriedade dentro da igreja ao ensinar aqueles adolescentes ali, eu acho que realmente também dificilmente eles sabem. Eu acho que, juntando, claro, o período do junior e da adolescência,
se houver uma firmeza ali de alimento espiritual. Da palavra, né? Da palavra, da Isso palavra. não significa Sim. atividades, que é uma coisa que, graças a Deus, não. que aqui na igreja, Tem. gente, esse ano, a gente tá sendo muito abençoado mesmo. Com a equipe certeza que tá não. liderando. Até Mas eu porque digo às vezes assim, existe muito atividade então, coisa aí. porque não tem você conteúdo. vê, existem, não falando de igrejas, coisas e tal, nem denominação, esse não é o nosso foco aqui, mas às vezes a gente vê aquele grupo, né, super animado, e ele tá ali fazendo atividade, Sim. e de repente o menino vai para uma faculdade, se vê nessa situação, e ele não permanece. Por quê? Porque realmente faltou uma conversão genuína. Para haver conversão genuína, precisa-se ter o alimento, Então, que é a palavra. É porque às vezes a galera utiliza como estratégia para segurar o povo dentro da igreja, fazer muita atividade, gincana, não sei o quê, bababá, e não segura. E sabe, uma das coisas que, assim, já que tu levantasse essa questão, Cleiton, é que para quem não sabe, né, Samuel, ele esteve assim, nessa trajetória dele de igreja, né, ele passou o processo, um dos processos mais difíceis, que foi o acidente que aconteceu na nossa igreja. E esse acidente, quando aconteceu, ele estava justamente no período da juventude. Tu tinha quantos anos, Samuel? Ia fazer 18. Tu ia fazer 18 anos, mentira. Ele era adolescente. Ele tá com 33. 33. Fazem muitos anos, Cleiton, já. Já faz uns 15 anos ou 14. 15 anos? 15 anos já do acidente. Não, tu é gato, Samuel, tu tá mentindo tua idade. Então, Tem algum momento que tu tá mentindo. Pessoal, agora imagina, um menino desse, né, com 18 anos, 18 a gente vai anos, para cara. onde? Para uma viagem missionária Isso. com os líderes, e quando a gente chega lá, acontece um acidente. Então, Agora- ele enfrentou a faculdade depois que ele passou esse processo. A igreja da gente enfrentou vários processos, e esse menino, ele continua firme. Por quê? Porque houve uma conversão. Verdadeira, né? Teve uma Genuína. conversão, Ele tanto teve dele ouvir a base. palavra, exatamente. Ele teve Mas base. ele quis também ouvir. Ele porque quis também ouvir. Qual foi o período que Samuel mais cresceu aqui na igreja? Foi pós-acidente. De uma certa forma, quando ficou muito você e ele na equipe de louvor, Uhum. a gente passou um processo aqui muito difícil na igreja, Verdade. Foi. e a igreja permaneceu, A igreja permaneceu. meio que precisou ser reconstruída, né? Exatamente. E eu penso também que o que ajuda muito a gente é as pessoas que nos envolvem, né, na caminhada. A gente faz as nossas escolhas, né? Quem nós eu quero fazemos por perto. Eu acho que você se... Esse discipulado que você falou, né? Tipo, a gente faz a escolha, a gente sabe o que é certo e o que é errado, porque nós vamos aprendendo durante a caminhada cristã na igreja, mas no caminho a gente também precisa de pessoas que vão nos direcionando, né? Tipo, vá por aqui, vá por aqui. E até para, tipo, ser suporte. Então, eu acho que essa questão do discipulado, que eu acho que é uma coisa crucial que deve ter na igreja, essa questão do discipulado, que é uma coisa crucial que deve ter na igreja. O discipulado vai muito mais além do que uma classe. É um acompanhamento daquela pessoa. Então, você ter alguém lhe discipulando faz toda uma diferença. Porque, além da sua experiência com Deus, que é o que você deve ter, alicerçada na palavra, que é a base de tudo, né? Porque se a gente não tem a base, que é o principal, já feita, né? Aquele texto nos demonstra muito claro que é a questão da casa. A casa de casa na rocha e a casa na areia. Uhum. Né? Então, se o alicerce não é bem formado e eu não estou ali buscando isso, além da experiência que você que disse, não é? Nós não podemos viver só das experiências. As experiências é válidas e nos faz crescer com Deus. Mas o importante é a base. É como a palavra foi inserida no nosso coração. Verdade. Né? E aí isso cria raiz. E a raiz, por mais que venham os vendavais que vão vir, que vão acontecer, você pode até estar ali levando o vento, mas você vai estar ali, buscando sempre ser direcionado por Deus para fazer a Olha, vontade dele. Cleiton, assim, exatamente, Samuel. E sabe, Cleiton, você acabou de mencionar essa questão de que, porque justamente nesse período de 17 e 18 anos há uma evasão tão grande na igreja Exato. de adolescentes que parece que estão ali tão ativos e eles não se permanecem firmes, eles se afastam. Eu me converti justamente nesse período. Eu De me 17 converti com anos, mais ou 16 anos.
E depois eu me firmei de verdade, assim, me firmei de verdade aos 17 anos. E Tu eu fosse adolescente acredito na minha muito, época também, né? eu acredito, exatamente, mas já foi assim, no finalzinho, No final, porque né? eu completei, no ano que eu completei 17 anos, foi um ano que eu realmente me converti. Eu entendi a mensagem do Sim. Evangelho, né? Porque a gente fala assim, tu é pecador porque tu peca. Não, eu não sou pecador porque eu peco. Eu nasci pecador, existia uma Sim. condição. Sim. Então, eu entendi a minha condição. Eu não fui aquela, uma adolescente que fiz coisas extraordinárias, né? Para dizer, eu vou me arrepender de quê? Porque tem isso também. Eu sou tão legal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não bebo, eu não fumo. Né? Mas, assim, é na minha condição de pecado que eu compreendi que eu estava numa condição de pecado. E aí eu me converti justamente nesse período da adolescência. É quando eu entendo toda essa questão, né, de que a gente precisa ter base. Eu não tive nenhuma. Mas eu fiz as minhas escolhas. Aí a gente vê a importância, né, da gente ter uma igreja, né, da gente ter uma igreja para a gente conhecer a Cristo e se firmar numa certa caminhada. Aí você está inserido agora na igreja, agora você vai fazer suas escolhas. Né? Com quem eu vou querer estar ali, andar. Porque às vezes você tá na igreja, mas a gente sabe quem é frequentador, principalmente nesse período, e quem não é. E quando a gente é adolescente, você tem um alimento, uma base, né, de palavra. Isso. Quando às vezes você só quer fazer eventos, mas a base da palavra para ensinar os adolescentes. Tá lá. Graças a Deus que a gente tem isso aqui na igreja, né? Escola dominical, atividade na sexta-feira só para os adolescentes. Temos tudo isso. E assim, eu acredito que a gente deve realmente buscar essa experiência com Deus pessoal, de vivência com Ele. Porque é aquilo que Jó, né? Eu só ouvia de falar, mas agora eu te vejo. Então, eu acho que essa intimidade de perto, sabe? De andar com o Senhor. É o que nos falta. Porque às vezes nós queremos viver porque é um amigo que está na igreja. Porque eu estou indo por causa de uma turma. Porque eu estou ali. E qual namorado, né? É aquilo que... eu acho que é muito interessante quando Paulo... Ali, onde está o teu tesouro? Ali está o seu coração. Sim. Então, se eu estou... Às vezes eu estou aqui, mas eu não estou completamente, não estou totalmente. Então falta realmente um novo nascimento que Carla fala. É a disposição do coração de mudar. A renúncia é necessária, né? Viver com Deus é renunciar. Vai vir prazeres no mundo? Lógico, a gente é jovem. Vamos ser sinceros, o que o mundo tem a oferecer é prazeroso. Mas se eu sei que é necessário eu renunciar para viver uma vida eterna com Cristo, é o que eu preciso fazer. Exatamente. E isso não quer dizer que eu não vá lutar. Porque é aquilo que Paulo vai dizer. Aquilo que eu mais temo é o que eu faço, né? Eu tô lá buscando. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer, porque eu sou pecador. Mas é lutar, é crucificar a minha carne em Cristo, entendeu? Na cruz de Cristo. E entender que eu preciso renunciar para viver para a sua glória. Interessante que quando eu era adolescente, há poucos anos atrás... Tá certo! Eita, ali, logo ali. Né? A maioria das pessoas que foram adolescentes na minha época continuam na igreja, né? Hoje. Que prova que realmente a gente teve uma base. Porque assim, eu me lembro muito bem, sabe? A gente, claro que a gente erra, faz besteira, tudo, mas o meu pensamento nunca foi sair da igreja. Eu nunca tive o pensamento, quero sair da igreja. Por mais que você tivesse errado, ou fizesse coisas ruins, ou pecasse, sei lá. Mas o meu pensamento é sempre estar aqui. Porque, assim, o meu pensamento é, se aqui tá ruim, lá fora é pior. Né? Se eu tô cometendo besteiras dentro da casa de Deus, lá fora vai ser o fim. Então, assim, eu nunca tive o desejo de sair. O meu desejo sempre foi estar aqui. Sabe? E eu acho que com a maioria das pessoas também foi assim, né? Porque também por causa da base que a gente teve. A nossa geração não queria sair da igreja. Exato. Queria estar na igreja sábado, queria estar na igreja domingo. Se tivesse qualquer coisa, não teria. A gente não tinha nem os acessos que tem hoje. A gente tem um culto jovem que a igreja abre. Pra gente não era nada, era só um violão, o pé de rio em cima de um banco. E o pito de caneta, pra servir de palheta. Exatamente. Tora nas cordas de vez em quando. Exatamente. Então, assim, a gente teve uma base. É por isso que eu tô falando da base. É o que o Samuel tá falando. A base é importante, porque quando a gente se vê sozinho, é que a gente vai realmente ter a experiência de lembrar das coisas que a gente aprendeu.
Porque quando você sai, né, debaixo das asas da mãe, como se diz, é que você vai começar a tomar suas decisões. E é justamente coincidentemente nesse período que você entra na faculdade, que você arruma um emprego, faz um curso, né, que dali, quem é que garante que dali da faculdade fulaninho vai direto para casa, ou vai sair com os amigos, ou vai para um bar, ou vai... É essa decisão que ele vai ter. Ninguém pode garantir, ninguém pode ter certeza do que vai acontecer. Somente a pessoa. Né? Então, essas decisões, essas renúncias, como disse bem Samuel, né? É que a gente tem que ter baseado naquilo que a gente já aprendeu ou já teve experiências anteriores. Eu acho que falta um pouco dessa base para os jovens de hoje. Não que somente aqui na igreja, mas no geral, né? Será que eles tiveram essa base na época do adolescente? E às vezes eles não tiveram adolescência na igreja, né? Já começaram, sei lá, como Carla, já no finalzinho da adolescência, já se converteram e não tiveram aquela base anterior de junior, de adolescente e tal. Mas é importante, seja em que época for na nossa vida, a gente ter bons discipuladores, né? A igreja dispor disso, porque é importante. Pessoas que saibam acompanhar, pessoas que saibam ensinar, pessoas que saibam por Ana Selma, por tantos outros, né, aqui na igreja. E também a gente ter vontade de aprender, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas as pessoas estão aqui, entra pelo ouvido, sai pelo outro, não absorvem. Então acho que o segredo mais ou menos é esse, né? De você conseguir ter uma juventude debaixo da graça do Senhor, escolher esse caminho de ter um bom embasamento, né? E sabe o que é interessante? É que essa renúncia, quando a gente está diante de um manjar, né? Assim, aquela coisa bem legal. Essa renúncia não é aquela renúncia também pesarosa. Ai, meu Deus, é o sim, não. É uma renúncia que tu vai dizer assim, bicho, é bom, mas aqui é melhor, para mim não vale a pena não, eu vou deixar. Você consegue, né? Porque a partir do momento que esse negócio está muito pesado, tem alguma coisa errada. Né? Porque assim, poxa, eu tô deixando de fazer isso aqui, mas eu tô chorando porque eu queria estar aqui. Peraí, então peraí. Eu tô precisando me converter. Tudo bem, né? Tem o texto bíblico que diz o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? Então, quando Jesus disse isso, eu imagino que ele queria que as pessoas que ouvissem essa mensagem tivesse a plena consciência do que é seguir a ele, que não é um mar de rosas, né? Pelo menos a vida humana aqui vai ser pesado. Tomar a cruz é um negócio pesado. Então, às vezes, realmente a gente vai passar por situações, difíceis, eu acho, né? Que vai ser pesado. Mas se a partir do momento que seu coração está naquela coisa, é como o Samuel disse, né? Onde está o seu coração está o seu tesouro. Eu estou deixando de fazer, mas minha cabeça está toda lá, que nem a mulher de Ló, que olhou para trás. Né? Ele olhou para trás porque o coração dela estava lá. Estava lá. Porque acho que tudo começa no pecado, né? Que é o coração do homem, o pecado, aquilo que está ali, do pecado. Então, é renunciar. Renunciar é justamente isso, é abrir mão. E isso não quer dizer que vai ser fácil. Não. Né? Não vai ser fácil. Tomar a cruz, seguir... Não é fácil, com certeza. Não é fácil, mas é prazeroso, porque a gente sabe que a gente está no caminho certo. A gente sabe que a renúncia nos trará coisas futuras gloriosas. Então, viver com Cristo mesmo que seja algo difícil, né? Entendeu? Por mais que seja renunciar à sua carne, renunciar ao pecado, renunciar às suas vontades. Para viver a vontade do Senhor, vai ser algo prazeroso. Você estará no centro da vontade de Deus. E você vai estar satisfeito nele. Na verdade, ele vai nos produzir o contentamento, né? Na verdade, é entender. Né? Entender o que é o reino, o que é esse mundo e o que é o mundo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que assim como Paulo disse, o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, enquanto eu estiver aqui, eu quero Cristo, meu irmão, independente de qualquer coisa. Porque quando eu morrer, quando eu me for dessa terra, eu sei o que ele tem preparado para mim. Então, às vezes a gente se ilude com... Sabe, eu estava falando para os meninos da EBD, né? Ontem. Domingo, né? Ontem. E eu citei justamente isso. Às vezes a gente se importa muito com essa vida daqui. Sim. Né? Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano. E se esquece de que essa vida aqui é passageira, é rápida. E tem uma eternidade pela frente. E essa eternidade, a gente vai
passar aonde, né? Onde a gente vai passar essa eternidade? O que a gente faz aqui é que vai determinar. É isso que a gente precisa entender, é isso que Paulo entendeu quando ele disse viver é Cristo e morrer é lucro. Né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que andar. Não é mesmo? As nossas escolhas, elas são muito importantes. E eu acho que a crise, sabe, Cleiton, também é que quando você está nessa fase de jovem, adolescente, é a fase que você realmente vai fazer escolhas que vai serem determinantes para o teu futuro. Sim. E quando a gente vai fazer alguma escolha errada, lá na frente a gente vai colher esse fruto. E aí está a diferença da gente conhecer a Cristo. Porque a gente vai errar, como você falou, a gente pecou, a gente errou, não, Cleiton? Sim. A gente passou por várias fases, mas aí o que é determinante é a gente sabe que a gente tem crido, né? E a gente tem permanecido nele. Eu acho que o segredo na caminhada é justamente, que foi o que o pastor pregou na conferência, é o permanecer. É o permanecer. E o regenerar está aí, o novo nascimento está aí. Você não vai estar ausente de errar. Né? Tipo, você vai errar, você pode falhar. Mas se você está no Senhor, você vai reconhecer o erro, vai voltar do caminho. Como a gente vê Davi, né? Homem segundo o coração de Deus. Ele reconhecia os erros, o Senhor falava com ele, ele se arrependia e seguia em frente. Então, ele não saiu, né? Ele podia até errar, mas permaneceu. Então a gente vê, Samuel, essa sua firmeza no Evangelho, né? Essa sua decisão, hoje você é mais maduro, de dizer, não, a gente não pode negociar só a minha fé, eu sempre estive firmado. E a pessoa que está ouvindo, né, pode dizer, mas ele, um lá evangélico, super estruturado, o tio já é crente. Para ele foi fácil, para mim não. A pessoa pode olhar, porque sempre o pasto do outro é mais verde do que o nosso, né? Então, o que você poderia dizer sobre isso? Porque também teve um período da sua vida que a sua tia precisou lhe deixar para ir para o campo, né? Então, assim, como foi você nesse processo? Você, Deus, igreja, né? Quem foi que lhe ajudou? Como foi que você permaneceu? Então, eu fui criado, né, pelos meus avós maternos, né? Foi, né, o Elias e a nega, que todo mundo conhece, a maioria. Então, eu fui deixado desde pequeno com meus avós, né? Tendo em vista que minha mãe tinha suas dificuldades, enfim. E aí ela me deixou para ser criado por eles. E Voinha não quis abrir mão de me criar, justamente porque sabia, né, das dificuldades e tal. Mas aí Voinha começou a me criar, aí foi quando Tia já veio se convertendo, e alcançou ela como para o Senhor, mas então primeiro veio os tios, né? Então Tia Dulce começou a me trazer para a igreja. Então era por meio dela que ela começou, né, a me introduzir nas coisas da igreja, tipo, nas crianças. Então ela me trazia. E Voinha apoiava, porque, né, Tia Dulce e tal. Mas aí eu fui crescendo criados pelos meus avós. Meu pai nunca foi presente, eu não conhecia ele, né, não conhecia ele. Até os 16 anos de idade foi quando eu conheci ele, mas até lá eu não conhecia, ele não era presente na minha vida. Eu tive dificuldades em relação a viver esse tempo, a participar das coisas como criança, Dia dos Pais, Dia das Mães. Era desafiador para mim, sabe? E era algo que doía em mim não ter um pai presente, era algo que me fazia ficar muito triste no Dia dos Pais, no Dia das Mães. E é uma realidade que eu acho que a gente enfrenta até na igreja. Eu me lembro que quando eu tinha atividade na igreja, sempre teve essa questão, mande seus pais virem aqui na frente. Eu ficava sozinha. Uma vez que eu fiquei sozinha, porque eu não tinha nem pai nem mãe, eu era sozinha. Na verdade, eu me converti e evangelizei a minha família, né? Pai, mãe, não sei o quê. Saí evangelizando todo dia. Tu fosse a primeira da tua família, eu fui a primeira e saí. Evangelizei Jaqueline, Germânia, todos os meus irmãos. Era uma coisa que eu pedi ao Senhor. Que bênção. Amém. Então, assim, isso é muito difícil, né? Esse trauma de você estar e enfrentar. E eu me lembro, né? Irmã Nadir, as tias, irmã Carmesita, com muito cuidado, né? Muito amorosas também em relação a isso, mas eu acredito que naquela época era um desafio, né? Também como hoje a gente vive isso. Então,
Eu me lembro que os meus tios tentavam substituir, me ajudar, tipo, fazer eu me sentir amado. São desafios que a gente vai sentindo. Às vezes a gente não se sente tão amado, pensa que a gente foi abandonado, pensa que a gente não, né? Por que o Senhor me permitiu viver com uma família dessa? Então eu entrei em dilemas assim, É muito difícil. né? E não, e assim, eu me lembro que eu acho que Tiago ficou tão preocupado, Tiago já estava fora daqui, né? Ela já tinha ido para Betel, já estava no campo praticamente. E eu me lembro que ela se preocupou de uma vinda dela, porque ela, qualquer coisa eu tinha como fosse um trauma, né? E aí eu me lembro que ela tentou ela me botou para o psicólogo e tal, preocupada preocupada com o meu desenvolvimento na época, né? Em relação à família, em relação a tudo isso. Mas eu não conseguia me abrir com um psicólogo, eu era pequenininho, assim, acho que tinha uns 8, 9 anos. Mas era uma fase muito difícil. Então, tá na igreja e aí cantar no Dia dos Pais. Eu me lembro que as tias davam o presente, né? Dê a sua avó, dê a seu avô, avô. Eu nunca vinha para a homenagem do Dia dos Pais. Mas eles tentavam estar presente no processo, tanto tia Dulce, quanto tio Beto, quanto meus tios, minha família. Tá tentando substituir essas lacunas que para que eu me sentisse realmente amado, cuidado, né? E era desafiador e doía em mim não ter pais presentes. E aí eu sei que eu fui crescendo nessa situação até que eu entendi que Deus foi sarando as minhas feridas em relação a isso. Teve um dia que foi marcante, em que tu dissesse, foi até aqui, um Sim. momento assim que Deus Sim. falou contigo, já foi na juventude. Já. Porque tem aquele momento que você sente a paternidade de Deus sobre a sua vida de uma forma bem, né? De uma forma bem Verdade. particular. Eu me lembro que eu já era adolescente, acho que eu tinha uns 14, eu era 13 anos por aí. E eu fui para uma vigília na Assembleia de Deus. Sim. E eu fui para uma vigília. Trabalhar, né? Para uma vigília na Assembleia de Deus, de Casa Amarela até. E eu fui até com os jovens daqui da igreja, que a gente se juntou, uns adolescentes. E eu me lembro que... Saiu escondido, foi? Não, sai escondido não. Ah. Aí eu me lembro que o pregador, naquela noite, ele falou sobre perdão, né? Tudo começa com perdão. Eita. Verdade. E aí ele tocou na área dos pais. Parecia que ele estava falando para mim aquilo ali, Deus usando ele, né? E aí eu me lembro que ele falou que o Senhor, ele quer que a gente libere perdão. E tudo é uma iniciativa da gente dizer, Senhor, eu disponho meu coração e eu quero liberar perdão sobre a vida dessa pessoa. E aí eu me lembro que ele fez, se você quer iniciar o processo de pedir ao Senhor, cura o meu coração, Senhor, libera o perdão. Eu convido você a se ajoelhar. E ali eu senti o Senhor me abraçando de uma forma diferente, sabe? E aí eu disse, não, Senhor, eu quero liberar perdão para os meus pais. Porque eu sei que é no Senhor que eu tenho que ter, sabe, segurança. O Senhor é o meu pai, o Senhor é o meu amigo. Glória a Deus. E ali eu vi o Senhor começar a trabalhar no meu coração em relação ao perdão, né? E aí... o perdão, ele cura também, né? Cura o seu coração. Cura o nosso coração. Na verdade, o ato de perdoar, a gente está se liberando muito mais. A gente pensa que Demais, não, né? é a gente que está se liberando de cadeias, né? Exatamente. As cadeias que é a gente que está perdendo tempo. Não é a pessoa está lá, a gente que está ali, ó, sendo... Isso, Né? verdade, sendo aprisionado, né? E louvado seja Deus. Então ali eu comecei, né, a liberar esse perdão que eu necessitava liberar. E isso não foi fácil, estar na igreja, você ver paz, né? Ver uma família estruturada. A minha família não era estruturada. Nunca foi, né? Assim, nesse sentido. Né? De ter aquele modelo, né? De ter aquele Modelo pai, mãe, exatamente. Minha mãe com padrasto, meu padrasto, né? Eu não conhecia. Então, minha mãe teve logo outro filho, logo depois, 2 anos de diferença depois de mim. Então, lidar com essas situações eram muito difíceis. Mas eu sempre, graças a Deus, eu louvo a Deus pela minha família, assim, nesse intuito. E de Deus conduzir Todas as coisas. até, né? E aí eu vejo minha avó, que sempre foi muito zelosa por mim, sempre, né, me protegeu muito para que eu pudesse não me corromper, ou, tipo, não é porque a gente vai crescendo, você vai sendo direcionado.
mas com muito cuidado. Meu avô também, né? Não posso deixar de falar dele. Mas quem pegou no peso, literalmente, foi ela. Então, eu louvo a Deus, assim, porque ela substituiu, né? De forma amorosa. Era uma pessoa que tinha suas limitações, como idosa, como senhora, né? Não com muito estudo, mas com esforço. A sabedoria, a A afetividade, sabedoria, né? Sabedoria, a afetividade, afetividade. o esforço de Aham. sempre tentar me proporcionar o melhor, que era assim, né? Eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela pôde fazer, né? Ela tentava fazer sempre a mais para que eu pudesse chegar àquilo que eu pensava, tipo, almejava, às vezes um estudo, uma coisa. Então ela sempre pegou muito no peso, me ajudou bastante. Até morrer, né? Praticamente. Né? Então eu vi o Senhor, graças a Deus, me conduzir, sabe, nesse processo. Mas que não é fácil. Conheci meu pai com 16 anos. Me lembro que eu tava a gente tava ensaiando pro aniversário do Coral Jovem. Aí chegaram dizendo, teu pai tá aí e tal. Mas, meu Deus, ele veio fazer o quê, né? Tipo, depois de anos, mas... Aí, porque você fica aquele questionamento de adolescente. Aí eu me lembro que eu fui, mas assim, já havia perdão no meu coração, já Glória havia, a Deus. né? Eu pude conversar com ele. E como foi esse encontro, Samuel? Foi desafiador, assim. Ele veio, aí primeiro ele tomou um choque, né? Porque ele não esperava que eu era tão parecido com ele, assim. E aí eu me lembro que eu disse, eu tô no ensaio, daqui a pouco eu volto. Aí eu voltei pro ensaio pra terminar. Aí quando eu voltei, ele já não tava lá. Ele tinha saído. Aí depois de um tempo ele volta meio embriagado, né? Aí acho que ele foi beber pra Pra tomar ter coragem coragem. de falar. Aham. E aí ele tentou colocar a culpa... Se justificar. Se justificar, colocar a culpa... Justificar o injustificável. Justificar o injustificável, colocar culpa, enfim. E eu disse, não tem mais necessidade disso. Né? E pude abraçar ele. Deus já vinha trabalhando já no vinha seu trabalhando no coração, meu porque coração. os propósitos que Deus tem na nossa vida são sempre maiores, São não é? maiores. Então, assim, Samuel, a gente vê que você teve essas referências assim em casa, e nem sempre as nossas referências é o nosso pai, é a nossa mãe, Isso. mas que Deus levanta, né, pessoas para nos abençoar. E como a sua trajetória, né, e esse é um dos motivos da gente de você estar aqui, porque a gente pensa na Segunda Igreja Batista, e um dos jovens hoje que a gente olha assim, como referência é você, né? Você não é uma referência, como o Cleiton falou, apenas para quem canta, porque você canta ou porque você é seminarista. Você é uma referência pelo testemunho de vida que você dá, pela sua história, pela sua perseverança, por tudo aquilo que você construiu com base naquilo que você buscou, porque você poderia ir para qualquer lugar, mas você ia sempre para a oração, né, e buscar o Senhor realmente no seu templo, na sua casa e em casa também. Então, assim, como a sua história também ela se funde como um jovem com a da segunda IBCA, né? Quem são as suas referências assim na igreja? Assim, Então, Carla, as referências aqui na igreja, né? Eu lembro muito bem, né, de Ana Selma, lógico que a gente não pode deixar de falar, que Ana Selma foi uma das pessoas que, tipo, Tia Dulce saiu, né, e ela tomou a Tia Ana Selma, que a gente chama, né, Tia Ana Selma. Então, ela sempre esteve ali me direcionando muito no que fazer, como fazer, né? Eu tenho vontade de estar fazendo assim, eu fazia uma coisa, outra. Então, ela sempre me direcionou. Os cursos básicos de teologia, né? O curso de obreiro. Então, tenho Ana Selma como uma das referências, assim. Tanto foi que eu fui para Guiné-Bissau com ela, né? Deixar ela no campo, graças a Deus. Tive essa oportunidade que o Senhor me deu. Mas tem Ana Selma, pastor Pedro, né, homem de Deus, assim, que a gente pôde também aprender muito com ele, com os exemplos dele como homem de Deus, com aquilo que ele ensinava, a sua postura como homem de Deus. Não então, só que quem fica, fica, né? não só quem ficar, fica. É verdade. Mas teve muita coisa assim que eu aprendi com o pastor Pedro, de observar. Ele era muito sério, né? Mas ele tinha um coração enorme, assim. Então, ele sempre apoiando os adolescentes. Se ensina ou não. Se ensina ou não. Quando era não, era não. Quando era sim, era sim. Mas o coração dele de acompanhar, eu me lembro que a gente, quando criou o Impactarte, né? Ele acompanhou muito de perto o grupo Impactarte. Então, a gente via, assim, essa disposição do coração do pastor Pedro também, de estar junto. Mas são pessoas que a gente vai vendo. Josias, Cleito, vocês, assim... Carla foi minha líder de jovens.
né, um tempo. O Cleiton aí junto com o Josias no coral, no louvor. Então, são pessoas que a gente vai tomando assim como exemplo de vida, como homens de Deus, como pessoas que têm o que ensinar. Então, muita coisa que eu aprendi foi com essas pessoas que foram me ensinando não só no falar, né? Mas no proceder, que é o que eu acho que fica na nossa mente, né? As posturas, os ensinamentos. Então, a gente vai aprendendo muito. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um que passou e tem passado na minha vida, porque cada dia que a gente vai vivendo algumas coisas, a gente vai crescendo, né? Pastor João, né, com seu coração muito grande. Pastor Romero fez parte de coral de jovem comigo, né? Mas são pessoas que são exemplos também para nós hoje, como homens de Deus que perseveram servindo ao Senhor, homens de caráter que servem ao Senhor, que buscam sempre fazer a vontade do Senhor. Então, são pessoas que vão deixando sua marca, né? Mas uma das pessoas que eu sempre falo é a Ana Selma, né? Ana Selma, até hoje, é uma pessoa que eu louvo a Deus por ter na minha vida, né, como conselheira. Rosiane. Rose. Ah, gente. Tia Rose. Tia Rose foi Rosiane, na época da EBD, que a gente era tudo, que eu era secretário, né? ajudante secretária. Que a gente vivia tantos momentos bons ali naquela sala, né? Muitos momentos. Ninguém nem imagina, mas a gente tinha momentos de oração ali, Muitos. ajoelhado, Era uma marca de Rose, né? liderados por Na verdade, Rosiane. a oração Liderados era por uma Rosiane. marca Deus se dela. revelava, né? Era, Cleiton? ela Falava conosco. É verdade, era uma bênção mesmo. Era dias assim que o Senhor tratava até com o nosso coração quando a gente não tava bem. Que Deus usava a vida dela assim. Eu louvo a Deus pela vida de tia Rosiane, né, da pessoa quem ela foi, o tempo que a gente teve a oportunidade. O de legado viver, que ela deixou, né? o legado de Importante. oração, de mulher de Deus e, né, de vida com o Senhor. Em- Assim como Ana Selma, a gente vê. São pessoas que têm, né, nos ensinado, sem contar tantas outras, porque se a gente for falar, pessoas que passaram assim como Geni, como Joaninha, né, mulheres de oração, As senhoras, as né, senhoras da da igreja. igreja, irmã Nadir, né? Tantas outras, se eu for falar, irmã Branquinha, Círculo de Oração, Eita. era muita gente. Então, são pessoas que marcam a nossa vida, marcam e deixam ensinamentos, né? De pessoas de oração, pessoas com vida com Deus. Ô Samuel, me diz uma coisa. A gente sabe que o teu coração arde por missões, né? Por ser missionário. Na igreja tu já és missionário há muitos anos. Amém. Tu és um obreiro, né? Da casa do Senhor. É verdade. E desde que Selma foi pro campo, tu ficaste responsável por essa parte do conselho missionário. Sim. E tu também liderasse a organização das conferências missionárias, conferências de missões, né? E me diz quando é que começou a questão do teu chamado para o seminário, né? Tu já fazia missões aqui dentro, mas quando é que foi que tu começou a ter o chamado para fazer missões fora dessas quatro paredes? Assim, eu acredito que desde sempre, né? Porque a gente sempre foi muito envolvido com a missão aqui na igreja em relação às conferências missionárias. Até no tempo que a Sim. Ana Selma fazia. Sim. Né, e os outros que continuaram. Teve Sim. Carla que passou um tempo no conselho missionário. A gente trabalhou junto, né? Sim. E aí foi quando começou, literalmente, eu assim, a trabalhar com o conselho missionário diretamente. Mas eu sempre fui envolvido no seminário pentecostal. Né? Entrada das bandeiras. Entrada das bandeiras. Era Programação marcante. de conferência missionária Era. do seminário. Ele ia. Eu ia. E o que eu achava interessante é que eu cheguei ainda a começar o seminário, né? No Foi, pentecostal. fez ainda, Eu pentecostal. comecei. E aí eu sabia que tinha algo direcionado por Deus, que eu sentia essa chama no coração de fazer algo mais. Né? Pessoas precisavam conhecer sobre o Senhor. E aí, nas conferências, o Senhor foi me despertando. Mas aí, eu lembro que eu comecei a me habituar a estar entre as quatro paredes, a estar aqui servindo ao Senhor. Mas cada conferência missionária para mim, depois que eu tomei a frente do conselho missionário, era um desafio, né? Novo. Sim. Primeiro desafio porque pessoas de referência passaram pelo conselho missionário. E eu era muito jovem. E a gente, infelizmente, que é uma cultura que eu acho também que a gente tem que pontuar, é que muita gente descredibiliza o jovem na igreja. Né? Por ser de Por pouca ser idade, jovem. Por não ser tem uma jovem. experiência, não sei o que, pá. Não tem experiência. Não, Sim. é só uma emoção. É só um momento. Então assim, tipo, tirava dizendo assim, é porque é jovem, não vai dar certo.
Então, a gente joga essa carga sobre os jovens, né? Sim. Porque Isso sabe é. que é jovem, então só é bom se não for jovem. Não é bem assim. Deus chama jovem, chama adolescente, chama quem ele quiser Claro. para fazer a sua obra, né? Então eu tive muitos desafios, assim, pra, tipo, poxa, eu vou liderar um conselho missionário. A igreja passou por pessoas como Ana Selma, como Carla, como Marcília e Cessa, como Marcília e pessoas, né? Cessa. Marcília e Cessa foram pessoas que marcaram também minha vida aqui na igreja. Então, pessoas que já tinham um trabalho muito efetivo em missões. E eu tava, tipo, tendo que começar a ver por outro lado. Porque, assim, a gente passou um período sem ter muitas conferências missionárias. Ressignificou, né? Ressignificou, isso. E eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou enfrentar isso, né? E aí eu me lembro quando a gente, Carla precisou se ausentar do conselho. E aí a gente tinha proposto, não sei se tu lembra, mas a gente tinha proposto fazer um despertamento missionário, que era para começar a retornar às conferências missionárias. Aí Carla precisou sair, Patrícia Trajano também precisou sair, né? É Trajano, né? Trajano. Patrícia Trajano precisou sair. E aí eu disse, meu Deus, mas já tá lá a data. Aí eu fui, enfrentei e fiz o despertamento missionário. Aí veio a proposta no outro ano de eu permanecer. Só que teve esse comentário, né? Ah, ele é jovem demais, não vai dar certo não. E tal. Mas, como o Senhor é que direciona todas as coisas, aprove ao Senhor ele permitir eu coordenar. Então, daí, de 2015 até 2019, foi os despertamentos que o Senhor foi tendo comigo pessoal. Eu sentia que existia algo que eu precisava fazer. Eu sabia que eu não estava num todo entregue como eu precisava estar para aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. E isso me incomodava. Só que ao mesmo tempo eu tinha outras pretensões. Me formar. Porque esse foi um período que você estava estudando, Estudando, estava na faculdade. A igreja né? estava precisando A igreja, de muito auxílio, de muito né? auxílio. Seja na música, Na música, enfim. Verdade. no ensinamento, na tua Não, área que foi EBD também. E né? como a gente disse, né? Samuel sempre Foi uma foi um cara que fase- sempre fez muita coisa na igreja. E por conta disso, muita coisa ficou na mão dele. E a saída dele trouxe esse buraco que ficou, né? Poxa, e agora? Como é que vai ser sem Samuel, né? Mas Deus, como direciona tudo, né? Não deixa E também aí a obra já dele. vem aquela lição, aquela lição assim no nosso coração, né? Sim. Eu preciso ser um Samuel. É. A gente precisa ser um Samuel, porque parece que as coisas na vida de Samuel é muito parecida se a gente escutar a história de Ana Selma, se a gente escutar a história de pessoas que já passaram por aqui, partiu muito da disposição do coração, né? Verdade. Que você está ali para E aí eu disse, aí eu comecei, aí ficava, eu fazia conferência missionária, e aí o Senhor me cobrando. Entrei no seminário pentecostal, passei um ano lá. O Senhor tinha falado, eu trabalhando, o Senhor tinha falado comigo no meu trabalho. Nunca tinha visto um homem lá. Aquele homem fez assim, o Senhor manda lhe dizer, né? Dizer assim, claramente, Deus tinha uma chamada com você, você sabe que precisa estar no seminário, e você está desobedecendo. E isso, tinha um amigo meu que ele era do trabalho. Mas tu não estava no seminário? Não, eu não tinha ainda. Não, digo no Betel. Mas tu Não, tava... Betel, no Pentecostal. Tu tava no Pentecostal. Não, foi antes. Antes de tu entrar no Pentecostal. Antes de entrar no Pentecostal. Aí só que eu queria fazer uma faculdade, queria tantas outras Sim. coisas. E aí o meu amigo até fez assim, poxa, o que foi isso? Um menino que ele era até de outra igreja, né? Aí ele fez, esse foi Deus falando, eu entendo que Deus quer, só que meu coração não tava, né? E aí, as pretensões nossas, quem quer trabalhar, quer ter dinheiro, quer ajudar, quer isso. Uma vez eu conversando com a missionária Dulce, né, que é minha tia, ela falou assim, eu quero ajudar a minha família. Era esse mesmo pensamento. Só que, aí eu me lembro que eu entrei no Pentecostal, passei um ano, e aí eu disse assim, e eu tinha nesse um ano pedido ajuda, né, tipo, para pagamento, essas coisas. Naquela época não foi viável, infelizmente, mas... e eu me lembro que eu tomei uma decisão, não vou fazer, vou começar uma faculdade. Olha, foi tão... Deus já tinha falado comigo, só que eu estava realmente retrocedendo de vez de avançar, né? E aí eu me lembro que eu tomei essa decisão de sair do Pentecostal, eu chorei muito e tal, não sei o quê. Tranquei lá, aí eu saio, e aí disse assim, vou começar a faculdade. Eu comecei a faculdade no segundo semestre de 2015. Comecei a faculdade, quando eu comecei a faculdade, em março de 2016, eu fiquei desempregado. Apivida, não foi? Foi, Me da lembro. Apivida. Ainda fui lá. Fiquei desempregado. E tudo mudou, porque deu uma reviravolta assim.
Passei por muitos, né, por muitas dificuldades financeiras. Eu na faculdade. Mas eu lá, tranco de barranco. Aí, 2015, 2016, conferência missionária de novo. 17, Vanha morre. Aí tira o chão, né? Que ela tirou meu chão. E aí eu disse, ai meu Deus, e agora? O que o Senhor quer? E aí, assim, eu não sabia que existia. Minha tia já estava orando. Ana Selma já estava orando. E Ana Selma estava em Guiné-Bissau. E eu me lembro que Ivóia morreu. Poucos meses depois, a Ana Selma liga pra mim e fez assim: Você não acha que Deus tem algo diferente com você? Que Deus tem uma chamada específica? Ele quer trabalhar com você de uma forma diferente. E que você precisa renunciar e tal. Isso aqui, assim. Eu disse: Não, eu vou terminar a faculdade. Eu falei assim mesmo: Vou terminar a faculdade. Vou arrumar um emprego por aqui e vou fazer o seminário. Aqui mesmo. Aí ela fez: Tá certo. Ela não insistiu nem nada. Assim, mas eu vou estar orando por você. E aí passou. E aí eu arrumei emprego, fiquei desempregado. E não abri a porta de emprego, não abria nada, só escape Deus me dava. E nesse tempo o Senhor foi tratando. E eu orava, Senhor, o que está acontecendo? Né? E ministrando louvor na casa do Senhor, né? Ministrando louvor, servindo ao Senhor, na casa do Senhor, trabalhando e tal. E eu disse, meu Deus, e aí eu disse, o que está de errado, o que está de errado, Senhor, o que está de errado? E aí o Senhor, eu sabia que eu tinha que fazer, mas não tomava nenhuma iniciativa. E aí eu me lembro que em 2019 eu me formo. E aí no final a gente trabalhava na IBD junto com a missionária Rosiane, tia Rose. E aí Deus usa a tia Rose numa IBD com uma palavra assim que fez todo sentido para mim. Porque eu já sabia para onde eu tinha que ir pro Betel, né? Deus já estava trabalhando isso em mim. Eu não entendi o todo porquê, mas eu precisava ir para lá. E aí, eu me lembro que Deus usou ela no EBD, estava Jordana na sala. Eu tinha saído muito preocupado, porque nada estava dando certo na minha vida. Tudo dando errado. Eu me sentia travado, não ia nem para frente nem para trás. E aí eu me lembro que eu entrei na EBD. Eu botei o pé na EBD, aí na sala da EBD. Quando eu entrei, Deus usa ela com a seguinte palavra: chegou o tempo. Eita. Assim mesmo, Deus usando ela, chegou o tempo e eu quero lhe tirar daqui para ali. Eu quero tirar você dessa visão para isso aqui. Para ampliar, né? Para ampliar. E eu disse, meu Deus. E aí eu tomei aquele, né? Chorei e tal. Mas Deus. E ela falou assim: chegou o tempo. Deus está mandando dizer: chegou o tempo. E esta é a hora. Você precisa seguir à vontade. E aí, tipo, o relógio. Aí ela falou assim: o tempo está passando, o relógio está passando. As horas estão passando, quer dizer, as horas estão passando, o tempo está passando. Mas chegou o tempo que o Senhor quer que você, né, faça a vontade dele. E aí, ela orou por mim naquele dia. Aí depois eu compartilhei com ela a angústia do meu coração em relação a como é que podia ser, o que Deus queria. Ela disse assim: vamos orar. Se for do Senhor, Deus vai abrir as portas. E aí eu recebi uma proposta de fazer um teste para receber uma bolsa, né? E eu não contei nada a ninguém e fui fazer esse teste lá. Aí fiz o teste, quando foi em dezembro de 2019, eu recebi uma bolsa. Tinha recebido uma bolsa para o estudo, né? E aí a Missão ID, o nome, Missão ID tinha dado essa bolsa parcial para eu estudar. No Betel? No Betel. E aí eu disse, não tinha contado nada a ninguém, eu tinha ido lá só para fazer isso. E aí eu fui, passei um final de semana e tal. E eu sem entender esse projeto de Deus, né? E aí eu indo. E aí eu comecei era para eu ir no início de 2020. E aí eu fiquei, não vou. Que foi justamente o início da pandemia, né? Na pandemia. Aí veio a pandemia e disse, para eu não ir. Aí me segurei. Se for de Deus, a bolsa vai ficar lá. E eles seguraram a bolsa 1 ano, gente. E eu retardando. Eu sei que... Aí eu me lembro que eu fui fazer umas visitas a umas senhoras daqui da igreja, no tempo de pandemia. Porque elas não estavam podendo vir para a igreja. E aí Deus fala novamente, uma oração que eu tinha feito no meu quarto. Eu tinha feito ao Senhor e disse assim: Senhor, eu vou fazer o que lá? Eu não tenho quem me sustente. Eu não tenho uma família que tem condições. Eu não tenho quem vai me sustentar. Eu disse, eu já estou sofrendo aqui, eu vou sofrer lá. Foi a minha oração, Senhor. Como é que vai ser? A igreja vai me sustentar? Como vai ser os mantenedores? Eu comecei a colocar isso diante do Senhor. A aflição, a angústia, isso numa oração minha. E eu disse assim, eu não quero ir para sofrer. Eu não quero ir para estar ali
e passar o que eu já passo aqui, eu prefiro estar aqui. E eu assim, eu me lembro que eu fui fazer as visitas, aí eu fui na casa da irmã Antonina, acho que todo mundo conhece, né? A irmã Antonina, e a gente começou a cantar, Deus usa essa mulher de uma forma tremenda. Tu que foi visitado. Eu que fui visitado. E Deus fala justamente a oração que eu fiz no meu quarto. Deus falando assim, tu me falaste assim, quem vai cuidar de mim? Aí você diz assim, eu levantarei os recursos. Aleluia. Assim Deus falou. Amém. Disse, eu levantarei os recursos, tocarei nos corações de quem você menos espera. Mas eu, Senhor, é a minha vontade que você vá, porque eu quero lhe usar lá. E aí, nisso eu chorei, né? Eu disse, meu Deus, eu não tenho para onde correr, aqui está a tua vontade. E aí foi quando eu decidi, naquele dia, eu não posso voltar atrás, eu tenho que avançar. E aí foi quando eu decidi chamar o pastor, conversar. Né? E aí foi desafiador os passos, né? Porque eu fui chamando Clay, chamei Clay, chamei um, porque para mim era difícil sair daqui. Né? É minha casa, a igreja é minha casa. Eu disse, Samuel, tu não pode fazer EAD, não. Pô. É a dele, né? Pô, a igreja é minha casa. Vocês são minha Perdeu o teu, Faz perdeu AD, teu, como é o teu pois. ministro. vocês são minha família. Eu tenho minha família, né, em casa, mas a igreja é A minha igreja. família. Eu tenho vocês como meus irmãos, meus amigos, né? Minha família faz parte de mim. Então, para mim, deixar tudo Não foi e fácil. seguir a né? vontade de Deus não era fácil. Porque vocês também já vinham de muitas perdas, não era? E eu disse, meu Deus, mas eu sabia que se eu não fosse, eu não estaria na vontade de Deus. E aí eu disse, meu Deus, eu vou abrir mão de tudo. Já com 30 e poucos anos de idade, 30 anos, né? Eu já vivi tanta coisa, vou de novo pra lá e tal. Eu disse, eu tenho que ir, fazer a tua vontade, eu sei, mas dói fazer. Né? Naquele momento estava doendo, e eu disse, não, mas eu entendo que eu tenho que estar, porque eu sei que eu vou ser feliz estando ali, no centro da vontade de Deus, por mais que eu tenha que renunciar. E aí, renunciar não foi fácil, né? Renunciar tudo, renunciar amigos, assim, eu sei que vocês não iam sair da minha vida, mas renunciar tudo isso para estar distante, para estar longe, né? Não conviver, não estar perto, foi difícil. E eu disse, não, mas eu sei que eu vou estar no centro da tua vontade, me ajude, Senhor. Então, minha decisão, né? E aí, fui tomando os passos de fé, o Senhor foi abrindo as portas, e aí quando foi, né, em janeiro de 2020, dia 8 de fevereiro de 2021, eu estava indo para o Betel. E assim, eu louvo a Deus, né, foi difícil fechar o ciclo, que eu dizia assim, é difícil fechar o ciclo, mas é necessário, porque eu sei que Deus tem algo a mais, né? E eu vi Deus fazer, e tenho visto Deus fazer, né, nesse tempo, grandes coisas, assim, na minha vida como pessoa, né, mudanças pessoais, mas também com o crescimento que o Senhor tem dado na minha vida. Eu posso dizer que até aqui o Senhor tem feito grandes coisas. Eu poder ser bênção também em outro lugar, né? Aquilo que ele estava falando lá no início do podcast, sobre as dificuldades que a gente não vê, porque a gente está aqui na nossa igreja, nós temos tudo, e louvado seja Deus por isso. Nós temos tudo e temos equipe, pessoas capacitadas. E quando a gente vê que fora daqui... Quando a gente sai das quatro paredes. E a gente vê igrejas, igrejas com tantas dificuldades, igrejas boas, pessoas boas, E não tem mas nada, não né? tem quem faça, Não tem quem faça daquela forma, não tem quem estruture, não tem quem... E eu vejo Deus, pelo que eu aprendi aqui, porque aqui é uma escola, Exatamente. né? É uma escola, eu aprendi muitas coisas aqui. Isso pôde me dar também respaldo para que eu pudesse ajudar vidas fora daqui. Então, eu pude ver esse crescimento de Deus, sabe? E tem sido um desafio. A chamada é um desafio, né? Fazer a vontade do Senhor é um desafio, mas é prazeroso. É glorioso fazer a vontade do Senhor. Porque a gente vai estar no centro da vontade dele. E sabemos que o direcionar e o que vem depois do Betel, o que está, né? O Senhor já tem preparado. Então, é descansar o coração, é depender. E depender não é fácil, mas é necessário, né? Então, o Senhor nos ensina isso. Então, hoje eu posso ver o quanto foi necessário esse tempo, sabe? Até por um amadurecimento pessoal, de um crescimento espiritual também, de um amadurecimento normal nosso, né? Do nosso caráter,
de Deus trabalhar. Então Deus vai nos dando realmente nos poldando. O tempo de seminário é um tempo de polda também, né, do Senhor. Então, hoje eu posso dizer assim que muitas experiências que eu tenho vivido no Betel têm contribuído para o meu crescimento com Deus e um crescimento pessoal, né, com o próximo, com o outro, de como melhor servir a Deus, sabe? Amém. E é incrível como Amém. isso vem para cá, né? E ele vai, a bênção do Senhor, ela não só nos atinge, mas ela vai, assim, se multiplicando, né? Vai atingindo as outras pessoas. E eu acho que quem pode falar isso melhor ainda é Cleiton, que, assim, por causa da equipe de louvor, né, e da vivência de vocês na igreja, eu acho que para ele também foi difícil, porque era um período em que Samuel estava bem estruturado, né? Não era um período complicado, mas ele já estava bem estruturado, né, na igreja. A igreja sentiu muito essa saída, porque parece que o Senhor sempre vai chamar o melhor, né? O que tá, não é aquilo que está, mas é aquele que está mais à disposição. Então, a gente consegue também, né, apesar de como você estava hoje, quando a gente lhe olha na igreja, a gente vê isso, né, Cleiton? Esse crescimento. O Senhor, ele faz tudo da melhor forma, né, para nossas vidas. E acredito que ele fez o melhor para ti. Amém. E a gente sentiu, né, a tua saída, com certeza. Até porque, assim, Samuel foi para o Betel num período que as coisas estavam começando a voltar a funcionar. Por exemplo, Coral Jovem, né? Que Samuel sempre fez parte do Coral Jovem, sempre atuou também na liderança do coral. Quando a gente estava começando a voltar, foi justamente quando Samuel foi para o seminário. E foi uma volta difícil, porque o Coral Jovem passou 2 anos parado. E a gente teve que reconstruir o coral. Né? E eu poderia estar contando com Samuel, né? nessa tarefa difícil, mas ele estava foi justamente quando ele foi para o Betel. Né? Que pelo louvor Samuel sempre foi um peso, né? No bom sentido, é claro. Mas em outras áreas também da igreja, em várias áreas da nossa igreja. Sim. Mas assim, como a gente tem dito o tempo todo, Deus faz tudo da melhor forma, né? Mesmo sem Samuel aqui, mas Deus tem direcionado outras pessoas também para o trabalho não parar. A gente sabe que assim, ninguém substitui é a obra do Senhor, né? Mesmo Samuel sendo muito importante na casa do Senhor, mas a obra não para, né? É verdade. Eu sempre tenho isso na cabeça, que às vezes as pessoas chegam para mim, Cleiton, se tu não for, se tu não tiver, não sei o quê. Aí eu digo dentro de mim mesmo, não é assim. Não sou eu, é Deus. É verdade. Né? Se acontece alguma coisa por causa da minha presença, na verdade não é por causa de mim, porque Deus tem me usado e eu sou grato a Ele por isso. Mas quando eu não estiver mais ali, a coisa vai acontecer. Como tiveram outros momentos em que eu constatei isso. Né? Na nossa maturidade, na nossa pequenez e no pensamento pequeno, a gente pensa, né? Pô, se eu não estiver ali, aquela situação para, né? Se eu sair daqui pro louvor para, né? Eu confesso, eu já pensei assim. E quando eu pensei assim, eu quebrei a cara, porque eu saí e a equipe louvor não parou. Entendeu? Por quê? Porque a obra é do Senhor, não é minha, não é de Samuel, não é de Carla. Nós só somos ferramentas e devemos ser muito felizes e privilegiados por sermos essas ferramentas, né? Do Senhor, que somos usados por Ele. Exato. E as imperfeições existem porque a glória é só dele. Né? Exatamente. A gente precisa ver as imperfeições. Exatamente. Não pense Precisamos que as ter. imperfeições que a gente vê na gente e no outro é porque o outro também é cheio de defeito, porque a gente também é. Mas as imperfeições existem e elas precisam ser vistas, às vezes, porque a glória só pertence a Deus. Sim, não é? verdade. E acredito que Samuel, tudo que tu passou aqui na igreja, tu aprendeu intuitivamente, né? Tipo, como dirigir uma programação, como elaborar uma programação, como elaborar uma conferência. E agora no Betel tu estás aprendendo na teoria. Sim. Né? Então mais ou menos abrindo o teu aprendizado, abrindo o teu pensamento. Sim. Que é uma coisa que aconteceu comigo quando eu entrei no conservatório. Né? Eu sabia de muita coisa intuitiva, musicalmente falando. Mas quando eu entrei no conservatório, eu comecei a ver teoricamente, meio que abriu uma janela na minha cabeça. Mudou, né? E assim, é aquela coisa que tu já sabia na prática, agora tu tá vendo de outra forma e tá abrindo o teu pensamento. E assim, com certeza, o Senhor sabia que esse tempo para Samuel seria necessário para algo que Deus tinha preparado para ele depois disso, né? Depois do Betel. Que não sabemos o que é, mas que confiamos que é o melhor também para a vida de Samuel.
E a gente está muito feliz por esse podcast. É muito, Amém. muito. Glória a Deus. Estamos encerrando aqui com a certeza de que foi uma ótima conversa. Uma conversa que as pessoas aprenderão, os jovens, né, aprenderão também, que a vida de Samuel é algo a nos ensinar a sua dependência de Deus e a sua perseverança naquilo que Deus tem preparado para ele, é algo que a gente precisa aprender. É como Carla disse, eu quero ser um Samuel, né? Todo mundo tem esse desejo de querer ser Samuel, de ter a coragem de renunciar uma vida que poderia ser de outra forma, mas que você escolheu seguir aquilo que Deus tinha te revelado. Talvez muitas pessoas tenham tido a mesma experiência que você e disse, não vou querer. E estejam hoje colhendo os maus frutos de escolher não servir a Cristo e não seguir aquilo que era de vontade dele, né? Mas você escolheu seguir aquilo que o Senhor tinha te revelado. Então, você é um exemplo. Você é a cara da segunda igreja. Por isso que você tinha que fazer parte desse podcast. É né? o nosso jovem referência, né? Aquele que faz tudo, que está no ministério. Quem não conhece Samuel não conhece a segunda Não conhece igreja. a segunda igreja. Então, é isso, cara. Muito obrigado por ter estado conosco, por ter aceitado ser nosso convidado, e é isso. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês, de poder compartilhar um pouco, né? E a gente aprende muito uns com os outros, isso é glorioso. Então, bom é isso, servir ao Senhor enquanto se pode, achar Ele, né? Estar entregue totalmente a Ele enquanto podemos servi-lo. Então, é muito importante gastar a nossa vida para o Senhor, né? Que nós possamos gastar com excelência e buscar sempre andar em santidade, buscar ao Senhor de todo o nosso coração e obedecer a sua voz, que Ele nos ensina a cada dia ouvir o Senhor, né? Ouvir a Ele como o Senhor das nossas vidas e seguir a direção que Ele tem para nós. Amém. Amém. Eu queria agradecer a Samuel, a Carla, a nossa equipe técnica que Deus sempre está abençoe aqui aí. nos ajudando, botando a mão na massa e sempre dispostos na obra do Senhor aí. Agradecer a você que ficou conosco até agora Verdade. e vamos orar Amém. para terminar. Amém. Tá, vou fazer uma oração e a gente conclui. Senhor, nosso Deus, nós queremos para te agradecer, Senhor, Louvado seja o teu nome. por mais um momento na tua casa, na tua obra, fazendo esse trabalho, Pai, que é algo tão prazeroso, que temos aprendido tanto, Pai, com cada conversa, com cada episódio que temos aqui, com pessoas, Pai, que entregam suas vidas a Ti, que têm se dedicado ao Teu trabalho, Senhor. Então, tem sido dias de aprendizado, tem sido momentos de aprendizado e de uma conversa tão gostosa, Pai. Então, nós queremos Te agradecer, Pai, por esses momentos que Tu tem nos concedido. Te agradecer pela vida de Samuel, Pai, que tem crescido dentro dessa casa. Te agradecer pela amizade dele, Pai. Te agradecer porque temos também, Pai, vivenciado momentos junto com Samuel, momentos de experiência contigo, momentos que ficarão marcados para sempre em nossas mentes e coração, Pai. E que Tu possas abençoar sempre a vida dele, conduza, Pai, como tens feito a vida de Samuel para a Tua obra, Pai. Não sabemos, Senhor, o que Tu tens preparado no futuro para ele, Pai. Mas sabemos sim, temos a certeza que é o melhor para ele, Pai. E que também temos a certeza, Pai, que Tu usarás Amém, Samuel Jesus, sim, Senhor. para restaurar outras vidas, Pai, para alcançar vidas para Ti. Pedimos, Pai, que Tu continues conduzindo, dando a provisão, abençoando, nos momentos de aflição, de dúvida, Pai, que possam existir na vida dele, que Tu possas ser o bálsamo, Pai, e dar a certeza no seu coração que ele precisa continuar, Pai, nesse caminho que Tu mesmo preparaste para ele. Abençoa também toda a parte de produção, Pai, desse podcast, Sim, os meninos que tanto trabalham e fazem o seu melhor, Pai, para ver tudo funcionar. Abençoa também nossa igreja, Pai, que seja um ano abençoado, que esses 80 anos não possa ser apenas uma data comemorativa simples, Pai, mas seja uma data de mudança, uma data de edificação dessa igreja, Pai. Sim, sim. Uma data onde essa igreja, Pai, vai fazer a diferença nessa comunidade e que vidas possam ser transformadas, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo nesse lugar. É o que Te pedimos, Senhor, e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.